Muito bem, nação havaiana, a gente está aqui para mais um episódio do Seu Belo Passado, busca aí relembrar, né, grandes nomes da história do Avaí. E hoje a gente tem a honra, né, de ter aqui com a gente Rafael. Rafael, obrigado aí por aceitar o nosso convite, é uma grande honra de ter aqui. Prazer é todo meu, agradeço novamente, né, o convite de estar podendo estar de novo aqui no clube, né, revendo os amigos, revendo, né, os funcionários, o pessoal, né, que foi muito importante na época que aqui estive, e parabenizar também pela iniciativa aí de trazer as recordações, né, do pessoal que pôde ajudar de alguma forma a história do clube. Rafael, seguinte, cara, Rafael jogou 152 jogos aí com a camisa do Avaí, né, entre 2007 até 2012, teve uma pequena interrupção aí no meio. A primeira pergunta que a gente faz para todo mundo aqui é a seguinte: o que é o Avaí para ti? Bom, o Avaí para mim foi, eu acho que o ponto alto da minha carreira, né, quanto atleta profissional, né, um período em que eu fiquei praticamente 6 temporadas, né, no clube aqui, levando em consideração, né, a vida útil, né, de um atleta profissional é praticamente a metade ou quase a metade do que um atleta profissional, né, trabalha durante sua carreira esportiva. E o Avaí foi muito importante para mim, me acolheu, assim como meu irmão também, tivemos a oportunidade aqui também de jogar juntos, então o Avaí foi mais que um clube, foi uma família pra gente aqui também na época. Falar em família, né, a tua base é no Grêmio, né? Como é que foram os teus primeiros passos aí no futebol? Eu falo sempre a gente, né, porque praticamente fizemos, né, sempre junto com o meu irmão, né, o Cássio também, que jogou por aqui. A gente iniciou nas categorias de base do Grêmio, ali na época de escolinha ali, 7, 8 anos, assim, com maneira lúdica, e a partir do momento que vai, né, passando os anos, a coisa vai ficando mais séria, o potencial foram sendo desenvolvidos, né, então a gente começou ali no Grêmio, do Grêmio a gente teve uma passagem também no RS Futebol, que na época era do Clube do Carpegiani, que tinha ali em Porto Alegre também, que vários atletas surgiram naquela fase também. Posterior estivemos no Juventude, né, ali entre safra ali entre juniores e profissional, naquele momento ali de subida para profissional não. E logo em seguida eu já vim pro Avaí aqui com 20 para 21 anos na época, era bem novo. Mas a tua estreia como profissional era Juventude, né? A minha estreia profissional no Juventude. Tu lembra Juventude. Foi na Série A, é que lá na época jogava, né, o time principal jogava a Série A do Brasileiro e tinha a Copa que também jogava, o pessoal às vezes não jogava muito, Copa Regional. Mas eu considero somente a do time principal ali, que foi na Série A. Foi em 2005, foi um jogo lá contra o Fortaleza, né, Fortaleza e Juventude na época, inclusive o treinador era o Dorival Júnior, né, na época no Juventude. E eu me recordo que foi minha primeira aparição, digamos assim, no Campeonato Brasileiro, né, no profissional lá. Tu falando que chegou no Avaí, né, em 2007. Né? Isso. Como é que foi essa chegada? Como é que chegou para vocês esse convite? Ou chegou para ti primeiro e depois pro teu irmão? Enfim, como é que vocês chegaram até aqui? Na verdade, eu vim primeiro aqui para o Avaí. Eu tinha feito em 2006, estava com 19 para 20 anos, o Juventude na época estava na Série A. Tinha feito bastante jogos ali pelo clube, pelo Juventude. Se não me engano, entre 25 e 30 jogos na Série A na época, foi bastante um número bem expressivo assim, de jogos. E logo que virou o ano, na época estava começando ainda esse sistema de clubes empresas e tal, e o Juventude estava iniciando aquela fase ali também, e acabou que começou a chegar jogadores mais velhos, mais experientes, e o clube no primeiro momento achou interessante que dar rodagem mais pessoal e aproveitar o pessoal mais experiente. E só que eu, como já tinha jogado, eu gostaria de estar jogando, de dar sequência, né, no trabalho que eu vinha sendo realizado. E surgiu a oportunidade de vir para aqui pro Avaí. Na época que o treinador era o Sérgio Ramírez, né, junto com o nosso presidente, saudoso presidente Zunino, né. E surgiu a oportunidade de vir para o clube aqui, e eu prontamente já aceitei, já conhecia, né, um pouco da história do clube. Lógico, depois que aqui estive, conheci bem mais, me aprofundei bem mais na história, mas já vim com o pensamento de poder fazer o melhor trabalho aqui no Avaí. Mas tu não veio por empréstimo, veio eu vim definitivo, no caso. Por empréstimo. No primeiro momento eu vim de empréstimo. Primeiro momento eu vim de empréstimo, mas já
né, as coisas caminharam bem. Logo no primeiro ano, o Avaí ainda estava engateando ali, né, no momento de ascensão que viria a ter, né, nos anos seguintes, mas ali já estava se formando uma base e as coisas aconteceram bem, né, eu pude desenvolver um bom trabalho aqui, fui reconhecido também por isso, e o clube acabou, a gente, né, acabou firmando o contrato definitivo a partir ali de encerramento do empréstimo, né, que foi a partir de 2008, e o clube apostou também em mim também, assim como no meu irmão também, no caso. E sempre comento que sempre uma gratidão, né? Tanto para o clube como a torcida, o próprio presidente Zunino também, na época que estava aqui. Sempre muito gratos aí a todos que nos ajudaram nesse percurso. E esse convite partiu do Zunino ou foi do futebol que chegou até esse interesse em ti? Chegou por quem, né? Na primeira chegada aqui no clube. 2007. Na verdade, eu não sei ao certo como é que foi a negociação, mas possivelmente foi do Sérgio Ramírez, né, que era o treinador, em conversa com o Ivo Wortmann, na época que era o treinador no Juventude, né, ele comentou que estava precisando de zagueiro e tal, o Ivo falou da minha situação, que gostava muito de mim, estava jogando, mas prioridade no início era o pessoal mais velho que tinha sido contratado e tal, explicou um pouco, o Ramírez também acompanhando o futebol, já tinha acompanhado também o brasileiro e também fez força também para que eu pudesse vir e as coisas caminharam, deram certo, né, se acertaram rapidamente e eu pude vir aqui já, né, de saída assim, já me senti em casa, já me senti bem em casa mesmo e que facilitou a adaptação. Claro, e quando tu chega aqui, né, em 2007, o Avaí vivia um período de bem entre safra, né, a gente ali, os começos dos anos 2000 foram muito difíceis aqui pro Avaí, o Avaí vivia um longo jejum, o Avaí 2006 fez um brasileiro até que foi ok, mas mas ficou longe do acesso, via o Coimão, né, com muita distância assim, para a gente. Que Avaí é esse que tu encontrasse aqui, né? Era um Avaí buscando o seu espaço, buscando se profissionalizar. Qual foi a tua primeira impressão quando tu chegasse aqui em 2007? Vai bem, né? O encontro que tu comentou era um clube que estava ainda buscando um espaço maior, né, no cenário do futebol brasileiro, né? Estava procurando se estruturar, né, evoluir com as condições que tinha na época. Me lembro que eu cheguei aqui e a torcida, né, da época do Figueirense cantava, né, a quantidade de anos que o Avaí estava sem ganhar um título, né, cantava parabéns, aquilo também mexia com a gente também, a gente queria reverter aquela situação. Via, né, o esforço do presidente Zunino na época, né, a entrega da torcida, né, o carinho que eles tinham, a entrega nos jogos que eles sempre estavam presentes, né, nos acompanhavam sempre. Então eu encontrei um Avaí assim ainda engatinhando assim nessa questão do cenário nacional, com algumas melhorias, mas com muita vontade, né, de dar um passo à frente, de dar um passo maior, de poder galgar um espaço maior aí no cenário do futebol brasileiro. E o teu irmão entra quando nessa história aí? Tu já estava aqui, foi por uma indicação também? Você teve participação nessa chegada dele? Tinha um pouco de participação, principalmente pelo desempenho, né, em campo. Né, a gente fez, como comentei, a gente fez toda a base junto, a gente foi para o Juventude junto. Ele jogou lá também no profissional, também teve bons números lá. Correu que surgiu a oportunidade de eu vir primeiramente aqui para o Avaí. Já tive um início muito bom, né, as coisas aconteceram rápido, pude me encaixar na equipe, tive um desempenho bom, né, ao longo dos jogos, principalmente no Catarinense, no primeiro estadual, né, eu já fiz parte da seleção do campeonato naquele ano. E sempre acontece, né, logo que acaba o estadual, aquelas reformulações ou contratações, reforços para o Campeonato Brasileiro. E na época, né, brincando, o Zunino ainda comentou, precisamos de zagueiro mais, não sei o que, a gente, né, para reforçar o time. Falei, humildemente falei, conheço um que é bem parecido comigo aí, se caso, né, o meu desempenho aí agradou, quem sabe ele possa agradar também. Ele se interessou, foi atrás, buscou também e teve uma negociação lá também com Juventude na época também. Ele acabou vindo junto também e a gente acabou tendo uma boa história aqui no clube. E entre vocês já teve alguma rivalidade assim, ou vocês sempre levaram uma boa essa coisa de meio que um acompanhar o outro na carreira? Não. Algo que era natural para vocês? Pra gente foi natural porque a gente praticamente sempre, né, esteve junto, assim, né, a gente, né, estudava junto, morava junto, ia para os treinos junto, para os jogos, para as viagens, então a gente estava acostumado com isso e a gente sabia, né,
pela questão de já estar vivendo o futebol, que é um funil muito grande, né? A gente sabia que numa hora ou outra a gente podia estar disputando a mesma posição, a gente podia estar em clubes diferentes, né, em países diferentes, nos enfrentarmos, que é como acabou ocorrendo aí no futuro. Mas entre a gente nunca teve disputa, sempre bem pelo contrário, um sempre apoiando o outro, incentivando, né, buscando o melhor, corrigindo quem tá vendo de fora, às vezes dava um toquezinho para corrigir, assim, assado. Então a gente sempre se apoiou muito, né, nesse sentido. E eu acho que foi um dos fatores também que fez com que a gente seguisse juntos, né, por um bom período aqui no clube, né. Ele saiu, depois foi pro Fluminense, acabou voltando depois, né. Eu acho que se demonstrou também, né, o trabalho bem feito que foi sendo realizado aqui ao longo dos anos. E a gente sempre se deu muito bem e se ajudou bastante nesse sentido. Mas vocês, além de serem gêmeos, né, irmãos, gêmeos jogam na mesma posição, né? Então, ou vocês estão jogando junto ou um está no banco do outro. Isso, a gente sabia que a gente concorria, né, na mesma posição, apesar de cada um, né, poder jogar, né, de qualquer lado ali da defesa, mas principalmente pelo biotipo também, né, que às vezes os treinadores gosta de um treinador, principalmente na época, né? Às vezes um zagueiro que sai mais jogando, outro que não sai estando jogando, né? Às vezes um mais alto, outro mais rápido, né? Dependendo do treinador, às vezes gostava de variar, né? Questão de biotipo ali na zaga. E a gente, sabendo que a gente, né, tem o mesmo biotipo, assim, tem as mesmas valências físicas, teoricamente, a gente sabia que a gente concorria para a mesma posição. Mas a gente também botava na cabeça que a gente, né, queria jogar junto, queria dar o melhor, queria sempre nos treinamentos, né, se superar. Porque, querendo ou não, pelo fato de ser irmão, assim, sempre tem aquele pé atrás, né? Pô, são irmãos, será que vai dar certo os dois jogando junto, né? Será que, né, não vai ser ruim, não vai abater um ao outro? E bem pelo contrário. Quando a gente jogava junto, a gente se puxava mais, se estimulava mais, se cobrava mais, a gente dentro de campo ali, né? Como são os irmãos em casa, né? Acabam se matando ali dentro de campo, a gente acabava também, se precisa ali, quebrando o pau também, né? Claro, em prol do clube. O teu primeiro campeonato aqui, né, em 2007, foi o Campeonato Catarinense. O Avaí teve uma campanha também razoável, acabou não chegando até as finais, mas tu entraste na seleção do campeonato, né? Qual é o momento mais marcante assim, dessa campanha, desse Catarinense de 2007? Logo o teu primeiro torneio aqui pela Avaí, qual é a tua principal lembrança desse torneio? Foi um Catarinense que eu cheguei no retorno, né, já do estadual, né, já tinha passado a primeira fase do campeonato, né, o primeiro turno. Eu cheguei logo que acabou o primeiro turno, teve uns diazinhos de treinamento e em seguida já teve a estreia no segundo turno. E eu me lembro que, né, o clube vinha sendo cobrado, porque o primeiro turno tinha ficado em quinto ou em sexto, alguma coisa assim, aquela cobrança sempre, né, para sempre, como sempre tem até hoje, mas de resultado, né, os outros clubes bem. Então eu me lembro que na estreia no retorno foi contra o Juventus lá de Jaraguá, e principalmente esses primeiros jogos do retorno me marcaram muito, pelo fato de ser estreia no clube, de estar começando, mas pela arrancada, né, que o Avaí deu naquela época e a minha mesmo, propriamente dita, porque a gente jogou esse jogo, o Juventus na época tinha, se eu não me engano, terminado em primeiro ou segundo do turno, então era um adversário difícil na época, e a estreia foi contra eles lá, aquela pressão, jogo difícil, o campo não é tão bom, as coisas vão ser complicadas, mas a gente foi lá, a gente ganhou de 1-0, eu consegui fazer assistência nesse jogo, pro gol. Voltamos e eu tive a felicidade de nos próximos 3 jogos, todo jogo eu fiz um gol. Então no segundo jogo foi a minha estreia aqui contra o Joinville, se eu não me engano, aqui eu fiz gol. No terceiro foi contra o Chapecoense, lá em Chapecó eu fiz gol também. Na volta aqui, se eu não me engano, contra o Metropolitano eu fiz mais um gol também. Então fez uma sequência assim espetacular, assim, acho que demonstrou também a vontade, né, que eu tava de vestir a camiseta do clube, o ambiente que eu me senti tão à vontade aqui, que as coisas aconteceram, né, de uma maneira muito interessante na época. E era a primeira vez que tu estavas afastado do teu irmão, assim, também, né? Ele só chega depois do Brasileiro. Isso. Foi também um período de afirmação teu, assim, porque, pô, tô saindo um pouco da minha zona de conforto, saindo do meu estado, um lugar diferente, e preciso provar o meu valor. Teve também esse sentido para ti? Teve também sentido, com certeza, apesar que no futebol, vez que outra a gente estava afastado assim, né, alguma competição não ia, outro ficava, aconteceu, né, por causa de lesão, por causa de outros motivos, enfim,
Mas, sem dúvida nenhuma, era um momento que eu estava mais, né, longe de casa, ainda era, né, era novo ainda, né, 19, 20 anos ali, 20 para 21. Então, sem dúvida nenhuma, foi um momento daquele foco na carreira total, né? Então, é isso que eu quero, já estou longe de casa, já saí, já deixei para trás, né, família, irmão, né, suporte, que é a base que a gente tem familiar. E de certa maneira foi boa porque era foco total aqui no objetivo aqui no clube de poder evoluir, poder jogar, poder, né, entregar e aprender bastante também, né, que eu nesses anos aprendi bastante aqui no clube. E aí termina o estadual, começa o brasileiro, né, que foi talvez o nosso pior desempenho assim em Campeonato Brasileiro da Série B desde que a gente subiu em 98, né, jogando em 99 até 2008. Foi um ano que o Avaí brigou para não cair, né, no Campeonato Catarinense, no Campeonato Brasileiro, para a Série C, nos salvamos ali na penúltima rodada e tal. Em compensação, foi um ano em que chegou tu, teu irmão, Eduardo Martini, Ferdinando, Marcos Vinícius, Batista, Vandinho. Ele teve isso também, né? Embora a campanha tenha sido ruim, tu acha que foi primordial para que se formasse essa base que seria tão vitoriosa depois? Acredito que sim, né? Como eu comentei, quando eu cheguei ali no início de 2007, eu já via a ânsia do clube em estar, né? Daqui a pouco o Zunino ali com um pensamento um pouco até visionário, assim, de fazer parcerias, que na época o Luiz Alberto, que é ali a Esportes, né, acabou vindo no clube, ajudando com alguns jogadores que acabaram vindo. Então essa ânsia do clube de mostrar, de dar um passo a mais, de tentar situações que pudesse fazer com que o clube subisse de degrau, já foi se demonstrando ali a partir daquele ano, né? A gente sabe que o futebol não é uma ciência exata, né? Às vezes, praticamente o próprio Muriqui, né, teve em 2007 com a gente aqui também, que às vezes o pessoal não lembra muito também que ele teve aqui, mas ele teve com a gente também em 2007, então era praticamente os mesmos jogadores que tiveram acesso, né, em 2008, tiveram sucesso depois nos anos seguintes. Aquele ano, né, a gente quase acabou rebaixado, né, para a Série C. Mas o que faltou para não ter esse mesmo sucesso? Era muito verde? Na verdade foram situações que foram ocorrendo, porque muita gente foi chegando ao longo do campeonato, né, então não começou todo mundo junto numa, digamos assim, logo que acabou o estadual, montou o elenco e foi jogando. Não, foram chegando aos poucos, né. Pouco nisso, o brasileiro chegou uma parte, daqui a pouco chegava mais 2, 3, daqui a pouco chegava mais 2, 3, o time não conseguia, né, engrenar ali o mesmo sistema de jogo, os jogadores às vezes não tinham tempo de treinar, se adaptar, tá no melhor condicionamento, já tinham que ir pro jogo e precisando de resultado e viagem, aquela coisa que a gente sabe que o futebol demanda, né, então as coisas não ocorreram da maneira que a gente queria, mas a gente também foi valente também, a gente lutou bastante, né, nos dedicamos e conseguimos, né, na época que foi se desenhando assim um campeonato, né? E a gente conseguiu ali segurar na Série B, com o que foi o que serviu também até de estímulo pra gente, né? Que é uma coisa que a gente não queria passar novamente, né? Que se era essa coisa de estar brigando ali num rebaixamento, ou perdendo jogos, então a gente queria, né, o gostinho da vitória, queria estar brigando por coisas maiores, via o próprio presidente Zunino, a torcida, né? Um carinho imenso que tinha pela gente nos jogos, a gente queria demonstrar isso e a gente serviu de aprendizado para os próximos anos aí que vieram a seguir. Mas esse fantasma da queda rondou assim internamente entre vocês? Era um papo que assustava e a turma, né, sim, saía de baixo e tal? Sim, rondou, até porque a gente ficou, né, ali, né, se eu não me engano, no primeiro turno a gente fez uma pontuação muito baixa e à medida que o segundo turno as coisas foram acontecendo, a gente não conseguia, né, nossa campanha foi melhor, mas a gente conseguia, né, ficava ali patinando. E sem dúvida as coisas vão, né, o campeonato vai se afunilando, a gente fica naquela zona ali de baixo ali, e sem dúvida é uma coisa que a gente acaba comentando, mas a gente sempre falava, né, em toda entrevista a gente falava que a gente não ia cair, que a gente ia buscar, que a gente ia ganhar, que a gente ia vencer, e na reta final... Tem um chave aqui contra o Curitiba, né, que a gente ganhou de 1-0, e aí o Avaí deu uma respirada, embora ainda depois teve que vencer o América de Natal, acho. É isso? Nós... Aqui... Eu acho que pode ter sido a América, então, mas eu considero 2 jogos assim, naquela época que foram importantes assim, nessa fase. Foi o próprio Curitiba aqui e o Criciúma. O Criciúma também, que na época estava muito bem. Se eu não me engano, acabou até subindo aquele ano, ou quase subindo. Mas foram adversários do próprio Curitiba, né? Acabou subindo também, se eu não me engano, foi até campeão aquele ano da Série B. Então foram jogos, e bem na reta final, né? Era ali os últimos 5, 6 jogos, que adversários que estavam lutando, né, para subir, a gente lutando para permanecer, né, um jogo dentro de casa,
Então foram jogos que a gente acabou ganhando, acabou dando confiança pro time também nessa reta final, que a gente sabia que pô, ganhamos do pessoal que vai subir, então aquilo, né, deu um certo ânimo pra gente, para que a gente conseguisse na reta final segurar o time na Série B, que no final do campeonato acabou sendo aquele objetivo, né, já que a gente já estava muito distante também do pelotão de cima. E aí, passado esse fantasma, a gente entra em 2008, né, que aí é um ano bastante importante na história do clube, que começa com um estadual muito bom, né, o Avaí fez uma campanha muito boa naquele torneio, né, o time era comandado pelo Sérgio Ramírez, uma boa base de 2007, agregadas algumas peças ali, Valber, Bebeto, e o time encantava realmente naquele começo de ano, né? O que faltou para chegar no título de 2008? Bom, como tu bem colocou, nosso time ali 2008 ele começou muito bem, né? Nós tivemos excelentes jogos, a equipe se mostrava já que tinha muito potencial. Uma coisa que pode ter afetado, que pode não, que com certeza afetou, se eu não me engano não sei se foi no primeiro turno ou no segundo turno, a gente vinha numa campanha boa, né? Ali liderando até o final. E aí fomos jogar um jogo contra o Brusque, lá em Brusque. Os dois times entraram em campo, que negócio todo, depois do aquecimento, né? Os dois times em campo, o juiz já começa um temporal muito forte, inclusive dá um, né, raios, etc. E acaba até um pessoal da imprensa tomando alguns choques assim e tal. E foi o tamanho temporal que cancelaram o jogo, não teve a partida. Aí ficou naquela coisa, né? Quando é que vai ser o próximo jogo? Né? Agora, joga para outra semana, naquela época de calendário não tinha. Né? O que foi decidido, então, se eu não me engano, era no domingo à tarde isso que seria o jogo. Né? Então ficou decidido que a gente permaneceria em Brusque e jogaria no outro dia à noite, né? Que seria segunda à noite. Jogamos, ganhamos do Brusque lá, né? Um jogo difícil, como sempre, foi jogar contra o Brusque lá, um jogo difícil, ganhamos 1-0. E na volta quarta-feira, teríamos um jogo aqui na ressacada contra a Chapecoense. Um jogo difícil também, mas a nossa equipe estava confiante, só que o problema é que hoje em dia acho que o pessoal, um espaço muito curto, imagina, jogamos segunda à noite lá em Brusque, né? Então a gente já chega aqui na terça de madrugada ali, bem dizer, depois da viagem, né? Dorme o que dá para dormir ali logo após o jogo. Terça, um pequeno apronto já pro jogo, e na quarta já tem a partida já, né, aqui dentro na ressacada com a Chapecoense. Nesse jogo, inclusive, a gente sai ganhando de 2-0, né? Enquanto o time ainda tinha um gás assim, fizemos 2-0 na Chapecoense, ou 2-1, não me recordo bem. E aí, em lances assim, extremamente atípicos do futebol, não sei se tu se recorda, inclusive teve um gol de bicicleta na lateral, quase em frente ao banco, né, onde fica o banco do Avaí. Um gol de bicicleta, aqueles gols que ocorrem assim, que é inacreditável, né? E esse foi um fator que fez que... E ali, se não me engano, a gente empatou em número de pontos com o Criciúma e íamos decidir o último jogo contra o Criciúma lá em Criciúma. E eu acho que a vantagem do empate era deles, eu não me recordo bem. Eu acho que perdemos de 1-0 lá o jogo, tivemos chance de matar a partida assim também, acabamos não ganhando. Se eu não me engano, foi o jogo da bomba, inclusive, né? Uma fatalidade lá que até hoje, né, fica na memória da gente, porque a gente estava ali dentro de campo, a gente, né, presenciou, né, querendo ou não, de certa forma ali. E nós que estávamos em campo, naquele momento também já acabou qualquer clima, né, mesmo? Repercutiu com certeza, porque foi muito próximo, porque a gente tá jogando, a gente não, né, ficar parte do que ocorre, né, externamente, assim, né. Só que a partir do momento que, dá uma explosão de uma bomba, todo mundo já olha e vê o que tá acontecendo, porque realmente foi muito alto e foi muito forte, assim, né. E era num espaço que era um espaço vazio, né? Que a torcida do Criciúma tinha um espaço vazio e tinha a torcida do Avaí. E acho que, se eu não me engano, o senhor estava nesse espaço. E, quando deu o estouro, todo mundo olhou assim, já tinha aquelas poças de sangue ao redor dele, assim, já aquela correria, já aquela coisa que todo mundo já, foi uma coisa grave mesmo, né? E ali o clima já, querendo ou não, tu já perde um pouco do foco. Eu comparo um pouco, né? Lógico, guardar as devidas proporções, mas teve na Eurocopa, né? O Eriksen lá da Dinamarca teve um infarto fulminante ali. Imagina os atletas não ter nem condições, né, de retomar uma partida depois daquele incidente ali, né? São coisas, e eles, se não me engano, acabaram voltando pro jogo e tal.
Mas, sem dúvida, o foco e a questão anímica é muito diferente, né? E esse jogo acabou que a gente acabou não ganhando, o Criciúma foi para a final, mas também serviu de aprendizado para a gente também, né? Serviu de estímulo para que a gente, né, seguisse aí no que a gente vinha trabalhando para o restante do ano, que viria a ser bom também para a gente. O retorno tem a queda do Sérgio Ramírez, né? A gente pede paciente lá em Itajaí 4-3, cai o Sérgio Ramírez, fica um pouco ali do interino, o Edson Neguinho assumiu alguns jogos e chega o Silas, né? Como é que chegou o Silas aqui para vocês? Como é que no grupo chegou essa notícia de que o treinador seria o Silas? O grupo recebeu ele muito bem, né? O Silas, todo mundo acompanhava a trajetória dele, né, como atleta, assim, já sabia já da história dele, da vivência. Como treinador, a gente foi conhecendo ele, né, na medida dos treinamentos, e a equipe se adaptou muito fácil, muito rapidamente com a metodologia de trabalho dele, né. Gostava de jogar, né, de propor o jogo, e a nossa equipe tinha essa característica na época de procurar tocar a bola, de procurar o jogo, de tentar valorizar a posse de bola, tendo uma defesa bem montada, mas também, né, tá sempre partindo em direção ao jogo. E que elementos ele trouxe assim ao jogo? Porque a impressão que a gente tinha, né, como torcedor na época, é que o time estava azeitado, não era um time ruim de 2008, não, era bom. O Sérgio Ramírez fazia aquele time jogar, mas demos algum azar em alguns momentos, teve essa questão do curto período ali na final do campeonato e tal. Mas que tipo de elementos o Silas trouxe que agregou a esse trabalho? Bom, primeiro também comentar o trabalho que o Ramírez fez com a gente aqui, que foi, como tu comentou bem, foi sensacional. Ele é grande entendedor de futebol, conseguiu botar as ideias pra gente, ele gostava também de um futebol bem jogado, gostava de valorizar a bola, né? A própria montagem do elenco passou muito pelo Ramírez, ele foi, né, primordial naquela, né, montagem ali do elenco na época. E eu acho que ele já deixou uma base já, né, de treinamento e um lastro, né, de equipe já praticamente montada, né, para o Silas. Quando ele chega, ele já chega um grupo montado, né, que sabia jogar, que os jogadores já estavam, né, num ritmo de jogo interessante. E lógico, cada treinador tem sua metodologia, às vezes, né, encaixa mais, determinados jogadores sentem mais à vontade para, né, cumprir determinadas funções. Acho que com o Silas também encaixou assim, principalmente do meio para frente ali, né, o Valber, né, soltou bastante ali, que nos ajudou muito, né, naquele ano. Então foram o próprio Marquinhos, né, que teve com a gente aqui também, foi muito importante. E eu acho que a equipe respondeu bem pelo trabalho do Silas, e acho que o ano foi muito bom aquela reta final, né, de 2008. E aí entramos no Campeonato Brasileiro, né? De novo, o Avaí vinha de um 2007 ruim no Brasileiro, mas com um time com uma base boa, né? A gente estreia contra o Paraná lá 1-0 do Jeff Silva, né? Quando que o elenco descobriu assim, cara, eu acho que esse grupo aqui vai subir? Teve esse momento assim ao longo da campanha? Teve, na verdade, ao longo da campanha a gente foi tendo sinais de que a gente tinha tudo para subir, né? O nosso próprio desempenho que a gente vinha tendo, né, nas partidas, os resultados que a gente estava tendo, né, que a gente conseguiria, mas teve, assim, jogos e pontos que a gente via, pô, a gente tá com tudo para subir, né? Inclusive teve o gol do Martim, né, um gol de goleiro, né, foi bater né, foi dar o balão, que a gente chama, e aí acabou entrando. Outros jogos, né, aquele ano foi um ano que teve muita chuva aqui em Florianópolis, então quase todos os jogos aqui na sacada era com gramado ensopado, né, a bola não rolava bem, então a gente se adaptou àquela maneira de jogar, conseguimos, né, os adversários sentiam dificuldade, a gente tirou vantagem também nesse sentido. Então foram tendo pequenos nuances assim, com que fez que a gente, né, fosse acreditando até chegar na reta final ali, que a gente viu que não ia dar mais. O pessoal, quando quisesse olhar pra gente, que não, vamos dar um jeito de tirar o Avaí, já não ia dar mais, já que a gente tinha disparado. Muita gente tem na lembrança assim, o jogo do Brasiliense, obviamente, que é o jogo do acesso. Para mim, o jogo mais marcante é o jogo contra a Ponte Preta. Comentar essa partida também. Que também é uma partida complicada, a gente consegue o gol do André Turato e do Evandro. Para ti tem alguma partida que é especial dessa campanha? Eu não tem como ser diferente. Eu considero a partida contra o Brasiliense, né? Que foi ali o último jogo, o jogo do acesso, assim, propriamente dito, né? A gente já vinha uns 2 jogos anteriores, assim, se a gente ganhasse, a gente já subia, se a gente ganhasse, já subia. Teve um jogo anterior
com o CRB, se eu não me engano, em Maceió, que era aquele jogo também, se ganhar a gente subiu, a gente acabou empatando o jogo lá, e viemos para jogar com o Brasiliense aqui na ressacada. E por todo o contexto, né, do que eu considero aqui que foi especial, né, a cidade se mobilizou, né, o clube se mobilizou, os torcedores estavam mobilizados, e particularmente foi muito especial também porque eu tive a oportunidade também esse jogo jogar junto com o Cássio na dupla de zaga ali, né, nós atuamos junto nessa partida, né, que foi um jogo especial para o clube e um jogo mais especial para a gente ainda, né, que a gente pôde, né, tá com a família Avaí, a nossa família também ali em campo, podendo, né, desfrutar, desempenhar e viver esse momento, né, que foi espetacular aqui pelo clube. E como que é a semana pré o jogo do Brasiliense, né? Porque imagino que deva ser uma ansiedade muito grande, né? Obviamente não tem como não pensar em se a gente vence, a gente sobe, e é o principal objetivo da Série B. Como é que foi essa semana pré-jogo contra o Brasiliense? Foi bem assim, aquela ansiedade de chegar logo na hora do jogo, assim também, mas também de poder lapidar os últimos detalhes ali pré-partida, né? O trabalho que o Silas fez com a gente ali, de bola parada, de ajuste do time, ajuste de posição, apesar que já era na reta final do campeonato, todo mundo já sabia bem o que fazer, mas aquele negócio que não tem nada a ganho, que a gente precisa, né, mostrar em campo, nosso time é bom, né, respeitamos o adversário, mas confiamos também, né, na equipe que a gente tinha. Então a gente pôde, naquela semana também, descansar, recuperar também as energias e focar na partida, mas não tinha como não gerar ansiedade, porque imagina, Avaí, depois de 30 e poucos anos, a gente tinha disputado uma Série A já, mas era aquela Série A que vários clubes acabavam disputando, né? E naquele momento ainda bem que não tinha redes sociais ainda naquela época, ainda estava engateando as redes sociais aqui no Brasil, mas, né, os jornais, a TV, a torcida, tu ia no supermercado, tu ia no posto, tu caminhava na rua, tu tava às vezes na sinaleira, o cara te via assim, amanhã é o jogo, final de semana, vamos, e aquela coisa toda, e isso sem dúvida vai gerando, né, a vontade nossa, e a gente também, vontade de poder confirmar isso, né, poder confirmar essa expectativa, poder confirmar, né, o acesso do clube, né, poder trazer para a torcida esse presente, né, que eles tantos anos aí que estavam lutando e sofrendo um pouco com as chacotas, assim, e poder reverter isso. E foi especial esse ano, inclusive, né, naquele ano, né, o Avaí acabou subindo para a Série A e o Figueirense acabou, né, descendo para a Série B, né, então aquele ano ficou marcado também por isso, dessa, né, reviravolta tremenda para a torcida do clube. E o bastidor, assim, desse jogo, né, teve alguma preparação especial que foi feita, ou algum papo especial com a gestão com relação a isso? Porque, pelo que tu me diz, foi uma semana de um trabalho mais até mental, assim, do que propriamente de acerto do time, né? Sem dúvida, quando chega em jogos decisivos assim, principalmente em final de temporada, né, o atleta já está mais do que sabedor, né, do que tem que ser feito. Parte física também, o que era para ter ganho, né, já ganhou, não vai ganhar mais, então é só manutenção. Mas a gente sempre teve uma relação muito próxima da gestão com um grupo de atletas ali na época, né. O próprio presidente Zunino, né, sempre se fazia presente, sempre estava nas viagens, né, frequentava direto os treinamentos aqui, ia no vestiário, conversava com a gente. Ele era um cara muito aberto, né, para o diálogo, né, a gente sempre comenta que ele sempre foi um paizão, né, de todo mundo ali no clube. O pessoal sentia vontade também, tinha algum problema de chegar diretamente com ele, sem às vezes de repente ter algum intermediário, alguma coisa, conversar direto com o presidente. Então a gente tem essa relação muito próxima, que facilitou que a gente sentia que todos, né, os setores do clube estavam, né, esperando esse momento, estavam, né, contando com a gente ali também. E eu acho que esse trabalho também e essa aproximação, né, de todos os setores do clube, dos funcionários também, né, que sempre teve um carinho muito grande por todos, né, que aqui trabalham também contou muito também nesse momento aí, que deu essa tranquilidade pra gente pré-jogo. E tem um jogo, né, obviamente, o Avaí vence o Brasil por 1-0, gol levando, só para a primeira divisão, aí rola uma festa ensandecida aqui na cidade, né? E depois, como é que é o dia seguinte ao acesso? Porque isso foi na 35ª rodada, né? Teve mais 3 jogos depois. Né? Isso. O elenco dá uma relaxada normal, enfim? Como é que normal, né? Normal daquela relaxada, a gente, né, imagina, além do ano, né, difícil, né, que
que são, né, de viagem, de jogos, de pressão, de cobrança. A partir do momento que a gente tem, né, digamos assim, um sucesso, que a gente atingiu o objetivo máximo, né, que era ali, lógico que a gente se brigou pelo título, mas na época de 2008 tinha um Corinthians ali também, que já estava disparado também na frente, né. Então, teoricamente, não faria diferença ficar em segundo, terceiro ou quarto, né? O importante era o acesso, já que não era possível mais o título, né? Pela distância do Corinthians. Ocorreu um relaxamento natural, assim, mas nada que comprometesse também, né? Os próximos jogos que viriam ali também. Acho que todos são profissionais ali, precisam também e gostam também, né? Desse sentimento de disputa, de competitividade, né? A gente foi criado desde criança, né? Nesse meio de sentir a vontade nesse ambiente, né? De estar disputando. Então, todo mundo queria jogar também, porque teoricamente já estava mais relaxado, já estava no jogo mais relaxado, porque, né, o objetivo maior já tinha sido conquistado. Então, o jogo era mais, digamos assim, para cumprir tabela, né, do que propriamente buscar algum objetivo maior. Mas foram ali semanas ali espetaculares, né? Porque imagina, a gente já tinha alcançado o objetivo máximo do clube, né? E seguíamos ali fazendo nosso trabalho, só que sem aquela cobrança, sem aquela pressão, né? Que é gostosa, mas às vezes também né? Cansa também o psicológico também do atleta, porque além da cobrança pessoal, né? Tem cobrança da torcida, cobrança de gente, cobrança do treinador, cobrança da imprensa, do empresário, enfim, da família. É muita coisa às vezes que envolve ali. Então foi semanas ali mais tranquilas, que a gente pôde mais curtir ali aquela reta final do ano ali, que foi um ano especial demais pra gente. Verdade, foi mesmo. E a festa, né? Depois do jogo teve... sem dúvida. Eu lembro que a gente não conseguia sair da ressacada porque a torcida não arredava o pé aqui do entorno da ressacada. Me lembro que a gente tava o caminhão de bombeiros atrás do estádio aqui, onde fica a torcida visitante. Estacionou ali, a gente, né, negócio, tomar banho e tal, em coletiva de imprensa, todo mundo ficou pronto, a gente foi pro caminhão de bombeiros, só que não conseguia sair aqui da ressacada, mesmo com os batedores, mesmo com a polícia, as ruas estavam tomadas ali com a torcida ali, a gente ficou acho que mais de 2 horas parado aqui dentro desse estacionamento atrás aqui que tem a torcida visitante. Não conseguimos sair, a torcida acompanhou, foi acompanhando depois, quando deu uma brechinha ali, a gente conseguiu ir saindo, foi acompanhando durante o trajeto inteiro ali o caminhão de corpo de bombeiros, e foi uma experiência incrível também, né, poder ver a alegria do torcedor, poder sentir, de certa forma, responsável por aquela alegria, né, que os torcedores estavam sentindo, foi realmente muito, muito bacana. Oh, nossa. E aí chega 2009, né, que é o ano que o Avaí toca as estrelas, né, que a gente, enfim, obviamente havia uma ansiedade grande, né, basicamente o primeiro ano na Série A para uma geração enorme de torcedores, mas isso internamente assim mudou? Como é que vocês chegam em 2009 assim, peraí, agora nós estamos na primeira divisão, as coisas começam a ser diferentes, o Avaí ser olhado de maneira diferente, esse acesso também virou uma chave internamente aqui dentro do clube? Sem dúvida, disputar uma Série A traz uma responsabilidade maior também, apesar de ser o objetivo, né, de todo mundo disputar os melhores campeonatos em qualquer país que esteja, né? Disputar uma Série A do Brasileiro vindo com o Avaí, a gente sabia da dificuldade, né, que ia ser o campeonato desde o início. Sabíamos que tinha clubes bem mais estruturados, né, do que a gente na competição, mas também acreditávamos muito na gente, né? Aquele ano de 2008 para a gente ajudou muito a gente fortalecer, né, nosso grupo, né, fortalecer o nosso desempenho. A gente evoluiu, né, como atleta, como homens, né, como clube, como um todo, né, houve uma evolução. E eu acho que quando começou em 2009, principalmente, a gente teve um título também, né, do Catarinense, que a gente tinha tempo, né, que o Avaí não conquistava também. Então nos deu mais confiança ainda, a gente conquistou o título, né, do Catarinense, também de maneira entre aspas histórica também, né, pela maneira que foi também, pela goleada na final que existiu. E ali na Série A tava todo mundo, digamos assim, quicando louco para jogar, disputar uma Série A, né? A gente tinha batalhado tanto, né, por esse momento, mas o que ajudou bastante também tivemos atletas aqui que já tinham também experiência na Série A, né? Eu também já tinha tido
a experiência de estar jogando na Série A, apesar de ser novo, né? O próprio Marquinhos também que estava, outros jogadores que agregaram aqui também, o próprio William que acabou vindo também, jogadores que foram chegando e agregando e mostrando seu valor ao longo da temporada ali. Foi um grupo muito interessante que se formou. E essa temporada começa, né, como tu me falasse, com o título, né, de 2009, né, do Catarinense. O Havaí não ganhava desde 97, existia um tabu grande e internamente isso era tratado também com uma certa pressão, assim, até pela diretoria, enfim, na Série A, somos o clube catarinense na Série A, tem que vencer o estadual. Isso foi uma meta logo de cara? Sim, sem dúvida. Na verdade, a meta do estadual é padrão já aqui do Havaí, né, do clube. Acho que um pensamento para ser grande a nível nacional tem que ser grande, né, no estado também, né? Então sempre houve essa cobrança aqui para o título estadual, para retomar, né, os títulos. E sem dúvida, com a campanha que a gente fez em 2008, né, infelizmente não conseguimos o estadual em 2008, mas tivemos um desempenho bom, né, com o acesso que a gente teve para a Série A, né, com a manutenção do elenco e com peças que foram, né, chegando ali em 2009. Então, sem dúvida nenhuma, a cobrança e a expectativa era realmente que a gente fizesse, né, um catarinense de time de Série A, um catarinense que se impusesse contra os adversários, né, e até certo ponto a gente conseguiu, né, ter uma campanha sólida, ter bons resultados. O começo não foi muito bom, assim, a gente acho que classificou em 5º lugar, né, até naquele campeonato. Sim, tivemos algum tropeço ali de início, depois o Havaí assume a posição hegemônica. Porque também é tempo de treinamento também, às vezes que é complicado. Naquela época acho que começava mais cedo ainda, né, o catarinense. Teve alguma ressaquinha assim de 2008? Ou não. Relaxado? Ou foi circunstancial? Não, acredito que seja circunstancial mesmo, até porque, né, já teve, como eu comentei, já teve aquelas semanas que não eram férias, mas a gente tinha mais aqueles 3 jogos para disputar ainda. Depois tivemos as férias, depois o período de pré-temporada, então, né, foi mais a questão ali mesmo de transição ali, de treinamento mesmo, porque no início do ano são treinamentos realmente muito fortes, muito intensos, às vezes não tem tempo, né, de preparação, que às vezes as outras equipes, quem sabe não estavam no mesmo calendário, começa a treinar antes, o time fica melhor preparado, né, mais cedo. Mas acredito que a partir do momento que a nossa equipe ali, né, soltou digamos assim, soltou dos treinamentos, que era o Emerson Bucher, né, nosso preparador oficial, que a gente até brinca, né, soltou as borrachas da tração que a gente fazia, aquele muito treinamento. A partir do momento que soltou ali, a equipe começou a desempenhar, e a gente conseguiu, né, ter um título que foi muito importante. É o primeiro título também como profissional, né? Foi o meu primeiro título, como profissional. E mais uma maneira especial também de estar comemorando, né, que foi aqui no Havaí, que se firmava mais uma vez. Era a minha 3ª temporada no clube aqui, né, que tinha chego em 2007, iniciando em 2009, era a minha 3ª temporada, já estava realmente me sentindo mais em casa ainda, né, então foi realmente muito especial aquele título. Teve um susto, né, a gente na final a gente joga com a Chapecoense aqui, né, tínhamos na verdade, a vantagem era da Chapecoense, né? Isso, o primeiro jogo foi lá. A gente sai perdendo aqui com o gol do Rômulo, que hoje se naturalizou italiano. Isso. Cruzeiro, né? E aí a gente consegue uma virada com um jogador a menos. Tivemos um expulso. Expulso naquele jogo. Em algum momento vocês temeram que, cara, acho que não vai dar. Ou o time era tão imponente que chegou e mesmo com um a menos ele conseguiu ainda... Cara, a gente tava muita gana naquele título que a gente entrou em... Porque a gente já teve um primeiro jogo difícil lá em Chapecó, que é sempre difícil, né, jogar com a Chapecoense lá. Tivemos o resultado adverso lá, tivemos a derrota, mas a gente sabia que na ressacada a gente tinha que, independente do que acontecesse, a gente ia ter que se superar, né? E a gente começou o jogo muito confiante, achando que daqui a pouco as coisinhas iam caminhar bem. A gente até teve um início de jogo bom, né? Correu a expulsão, correu o gol, e a gente, né, sentia que não podia parar. Não podia parar, a gente, estava ressacada lotada, né? Tava olhando ali a taça na beira do campo ali já, então a gente tem que correr atrás. E foi o que aconteceu, né? A gente conseguiu, né, empatar, fizemos 2, fizemos 3, foi prorrogação, né? Teve mais 3 ainda na prorrogação. Pênalti, né? Que o Martins ainda bateu lá. No aeroporto, né? O pênalti ainda, e depois, né? Claro, aquela explosão de alegria ali do tiro, que foi muito legal. E mais uma festa, né? Foi comparável a festa do acesso? Foi maior? Foi comparável, sem dúvida, até por ser um título ali estadual. Fazia tempo que o Havaí não ganhava.
Né, graças a Deus tivemos, né, uma oportunidade de andar no carro de bombeiros também de novo ali, né, tava ficando até mal acostumado, né, mas tivemos, né, de novo a oportunidade de novamente estar desfilando ali, de trazer essa alegria para a torcida de novo, de acabar com as piadinhas aqui, né, que ocorriam entre os torcedores, né, tá cada vez diminuindo mais, né, as piadas e a chacota, né, de um e de outro. E trazer essa alegria para a torcida foi muito bacana também. E aí, cara, a gente inicia o Campeonato Brasileiro de 2009, né? Que é, enfim, o Avaí joga a Série A depois de 30 anos, a gente inicia jogando contra o Atlético Mineiro aqui, né, um empate. Vocês sentiram um baque, assim, não vou dizer técnico, mas assim, a competição se mostrou assim, acho que essa competição ela é diferente de tudo que a gente já tenha jogado. Deu esse choque assim, inicial? Não, dá, com certeza a intensidade, né, e a entrega que tu tem, por exemplo, no jogo do estadual, com todo o respeito, né, as equipes estadual, não é a mesma entrega, a intensidade de jogo que um jogo de uma Série A do Campeonato Brasileiro, né. Tanto pela qualidade, né, dos atletas que tu enfrenta, tanto pela preparação, pela estrutura que os clubes fornecem, né, para os atletas que ali estão. Então a entrega, o desgaste que tem numa partida de Série A é muito maior do que no estadual ou de uma Série B que a gente vem acostumado, né? Então nesses primeiros jogos a gente realmente teve que se adaptar ali e ver que, porra, a coisa é diferente mesmo. Às vezes um lance que eu sempre levava vantagem, agora eu já não consigo levar vantagem. Uma jogada que era a nossa característica, daqui a pouco o pessoal já estava marcando e a gente não conseguia sair daquela situação. Então a gente teve que ir virando a chave, teve que ir reconhecendo, treinar mais, né, se dedicar um pouquinho mais para que a gente conseguisse reverter, né, aquela situação que a gente começou, né, o início do campeonato não foi muito legal ali para a gente em 2009, até dar essa virada de chave. A gente inicia com 3 empates, né, tem uma derrota para o Internacional. A nossa primeira vitória vem só na 7ª rodada contra o Fluminense, aqui, né, o gol do Léo Gago, que está na memória aí de todo o torcedor havaiano. Mas até chegar nessa primeira vitória, imagino que internamente era uma pressão também bastante grande, né? Que o torcedor estava muito ávido, né? Sim. E entre vocês, como é que era a cada rodada que passava, vocês se sentiam mais pressionados? A gente estava, sem dúvida, a pressão é todo jogo, né? Todo jogo e todo dia a gente brinca, né? Que no futebol tem. A gente também estava ansioso de ter essa primeira vitória, né, na Série A, ansioso de fazer, né, uma pontuação, né, de começar, porque a gente é competidor também, né, o atleta é um competidor, então ninguém entra em campo para querer perder, para querer empatar, a gente, né, sempre quer ganhar, sempre quer buscar o melhor, e a gente estava ansioso também de ter essa primeira vitória, e foi do jeito que é aqui no Avaí sempre, né? No sofrimento, naquela bola que às vezes ninguém espera nada e vai na gaveta. Uma bola exatamente parecida 1 minuto antes, né? Isso. Lá no aeroporto, assim. E aí quando ele todo mundo, porra, de novo vai fazer. Daqui a pouco ele achou um belo chute lá, né? A sacada explodiu ali, foi a primeira vitória. E acho que depois a gente acabou tendo uma derrota, um empate. 3 derrotas seguidas. Depois tivemos 3 derrotas seguidas e depois a gente pegou uma sequência ali que foi. O peso dessa vitória contra o Fluminense, assim, o que ela significou para vocês, assim, significou de certa forma uma afirmação, dizendo assim, não, a gente pode sim jogar e pode ganhar. Exatamente, a gente vem, né, no início do campeonato ali, teoricamente se adaptando ali à intensidade da Série A, a dinâmica dos jogos. Quando a gente daqui a pouco ganhou, né, essa vitória, tivemos essa vitória, a gente, também a gente é capaz, também não é esse bicho de 7 cabeças, acho que se a gente fazer, né, se nós fizermos, né, o que o Silas, que a gente treina durante a semana, se cada um tiver no seu melhor dia ali, poder desempenhar da melhor maneira, às vezes não tecnicamente, mas às vezes até, né, na força, na vontade, a gente vai conseguir igualar e vai conseguir os resultados. Esse jogo serviu exatamente para isso, né, porque a gente mostrar que a gente tem condições, que a gente vai ganhar, a gente, né, os times vão sofrer com a gente também, e era isso que a gente procurou fazer também, que é que os times, como é sabido, né, a gente tem que ser forte em casa, né, também, né, num campeonato assim de pontos corridos, então os times tinham que vir aqui para ressacada e tinham que sofrer, tinham que sentir, né, o peso do nosso time, tinha que sentir o peso da nossa torcida, e a gente, né, botou isso na cabeça e tentou levar ao máximo, né, essa máxima aí para dentro de campo. Depois dessa vitória contra o Fluminense, a gente tem 3 derrotas seguidas, né? E chega um jogo contra o Goiás lá no Serra Dourada, que é o jogo em que o Silas faz uma mexida que é
não vou dizer drástica assim, na equipe, ele bota o jogo com 3 zagueiros, né? O Marcos Vinícius vem para a zaga nesse primeiro momento, depois joga o Emerson e o Augusto, né? O Augusto, né? Mas esse primeiro teste com 3 zagueiros foi lá contra o Goiás. Como é que foi a preparação para isso? Assim, foi algo que o Silas... Até hoje o pessoal lembra que teve o dedo do Moisés Cândido, falar com ele. Isso chegou até você dessa forma ou não? Não, pra gente não chegava assim dessa forma. A gente sabia que às vezes que a imprensa falava, né, ninguém era alienado que não lia as notícias, né? Mas pra gente era uma questão natural já, né? Porque já víamos, né, com algumas rodadas já disputadas e o desempenho não vinha sendo, né, o que a gente esperava. E é natural no futebol, quando o desempenho não vem, mudança tem que ser feita, né, de alguma maneira, ou de nomes, né, na escalação, ou de sistema de jogo, infelizmente muitas vezes até de treinadores, né? Então a gente sabia que algumas mudanças iriam ser feitas. E naquela semana, né, o Silas mudou o nosso sistema de jogo, né, adaptou ali. Se eu não me engano, o Augusto estava suspenso, não podia jogar aquela partida. Então acabou recuando, né, o Marcos Vinícius fazer o terceiro zagueiro ali junto comigo e com o Emerson. E eu me lembro que o Silas na preleção desse jogo falou: esse jogo é o mais importante do ano, a gente precisa ganhar. Se vocês querem continuar jogando, vocês têm que ganhar esse jogo, que eu não mexo mais no time e tá tudo certo. Daqui pra frente vamos, né, ganhar. Porque imagina, a Série A, todo mundo queria estar jogando, né? E o futebol é uma disputa coletiva, mas é individual também, cada um buscando seu espaço, cada um, né, querendo o seu melhor para sua carreira. Então, acho que foi um jogo que todo mundo entrou com sangue no olho, além da responsabilidade, né, de estar defendendo, né, o clube numa Série A, também com a responsabilidade, né, do futuro, né, que a gente sabe que a carreira é curta. Então acho que todo mundo entrou com sangue no olho e ali foi a virada de chave que a gente viu, né, foi nossa vitória fora também, fora de casa, né, o Goiás é um adversário tradicional também, sempre está disputando a Série A, e a gente viu que a gente tinha condições de seguir aquela levada ali. Mas isso foi uma mudança, obviamente, que é no sistema tático, mas foi algo mais na base da conversa ou ao longo daquela semana o Silas chamou vocês e falou: ó, vou mudar? Sim. Na semana a gente já treina, né? Na semana que antecede o jogo ali, já fizemos algumas adaptações na semana, né? Nos treinamentos, né, táticos, no próprio treinamento coletivo já, o Silas já tentando encaixar a marcação num sistema diferente. E a nossa equipe se adaptou muito bem pelas características, né, dos atletas que tinham ali também, né, a zaga ali encaixou muito bem, o próprio Luiz Ricardo foi recuado para a ala ali direita. Nos primeiros 10 jogos ele joga até como centroavante. Ele já era centroavante, ele veio, né, contratado como centroavante. Ele vai para a ala direita, né, o Eltinho ali na ala esquerda também ia com muita velocidade, o meio encaixou bem, né, o Muriqui e o Marquinhos ali se acharam, a gente começou, né, com a passagem dos alas mais avançados, a gente começou a se achar ali. E eu acho que a equipe encaixou de uma maneira ali espetacular, né? Aquele ano a gente teve uma arrancada ali que foi de cinema. Tu é o primeiro cara de 2009 que está aqui, né, com a gente ao longo desses episódios, né, e a gente tem muita curiosidade para saber o que aconteceu. Dali, a gente tinha uma vitória até a 10ª rodada, esse jogo era a 11ª rodada, e depois o Avaí encaixou 11 jogos em invencibilidade, com 8 vitórias e 3 empates. Então, naquele momento, foi isso, assim, o time... Teve uma mudança, ele encaixou e ele começou a dar na cara de qualquer um, assim, né? A gente venceu o Corinthians aqui, venceu o Flamengo, enfim, foi Grêmio, né? Então, essa mudança foi primordial e gerada por esse novo esquema de jogo? Sim, eu acredito que com certeza, né, essa virada e essa campanha passou pelo sistema de jogo que o Silas implantou, né? Acho que ele conseguiu achar as características dos jogadores e as características se encaixaram perfeitamente, né, no sistema de jogo ali que foi desenhado, né? O recuo ali do Luiz Ricardo, né? Eu jogava mais na sobra ali, tinha bastante velocidade para fazer as coberturas, né? O Marquinhos, o Muriqui fazendo a diferença no meio, né? O Emerson, que era o canhoto, tinha saída pelo lado esquerdo, né? O Eltinho vinha muito bem, o Léo Galo sempre com o chute dele potente ali, e o William naquela briga saiada ali na frente lá, fazendo gol, empurrando. Então acho que o time encaixou e a gente pegou gosto, né, pela vitória. A gente viu, opa, nosso time tá bem, né? Na nossa cabeça era uma maneira natural que a gente vinha, porque a gente treinava, se dedicava, então era natural que daqui a pouco tu no melhor sistema, que tu sente mais à vontade, tu vai desempenhar uma melhor trabalho. E foi o que aconteceu, o time encaixou, a confiança veio, né? A gente olhava um
um pro lado, pro outro, né, pra gente sentir a confiança no olhar do outro, não tinha aquele sentimento de desconfiança que às vezes ocorre no futebol, tu olhava e vinha, por mais, né, difícil que seja a partida, a gente olhava pro companheiro, via aquela confiança no olhar e que todo mundo acabou correndo junto e trazendo bons resultados. A gente chegou a bater no G4, né, naquele período. Chegamos no G4. Acho que faz pouco tempo que essa sequência de 11 jogos de invencibilidade foi quebrada por um outro time, até então o Avaí detinha essa marca, né? Entre vocês também e perante os adversários, essa arrancada mudou o jeito com que os outros times olhavam para o Avaí ao longo desse campeonato? Vocês sentiram isso também? Que acho que agora estão vendo que a gente é sim capaz. Sim, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, acho que sempre existe, né, o respeito dos adversários que vem enfrentar, mas sem dúvida, quando tu vai enfrentar um adversário que tu sabe que vem de um retrospecto bom, que vem ganhando jogos difíceis contra adversários também importantes, sem dúvida nenhuma, o próximo adversário vem mais precavido, vem mais cauteloso, né, vem menos confiante. Porque aqui na ressacada realmente a gente era muito forte, né? A torcida comprou a ideia, ela vinha, jogava junto, sempre foi uma característica, né, da torcida do Avaí, jogar junto, pressionar o juiz, pressionar o adversário, né, ajudar, né, o atleta do Avaí a crescer na partida. Então os adversários que vinham aqui, eles sentiam realmente esse peso e a gente fazia questão de estar reforçando isso, de trazendo a torcida, de jogar, de se dedicar ali na partida que a gente conseguisse fazer e manter, né, os resultados que eram mais importantes na época. Foram 15 vitórias, né? O Avaí fez 57 pontos nesse campeonato. Até hoje é uma marca incrível, assim, que o clube nunca mais conseguiu repetir. Teve algum jogo para ti mais especial dessa campanha de 2009? Como ela não culmina em nenhuma conquista assim, especial, né? Nem título, nem acesso, mas a gente fala que 2009 todo é um ano mágico. Sim, né? Teve algum jogo da Série A que para ti é especial? Teve vários jogos especiais, né? Porque imagina, a gente jogou a Série A esse ano e a gente conseguia aquele ano jogando, né, do próprio Flamengo, que dentro acabou sendo campeão. Adriano, Pet, o time todo, né? Mas eu acho que considero um jogo importante foi o jogo contra o Corinthians aqui, que a gente acabou ganhando, se não me engano, 3-0. 3-1, né? 3-1, exato. E o Ronaldo estava no Corinthians ali, né? Então foi um jogo especial até pela situação de ter, né, a oportunidade de enfrentar o Ronaldo, que acho que para todos ali que década de 80 e 90 ali que acompanharam aquele início ali do Ronaldo, ele foi o grande ídolo, né, pelo menos da minha geração ali que acompanha a seleção, que acompanha os jogos, então ele era um ídolo, né, para mim, poder estar defendendo, né, o Avaí, né, em casa, e podendo estar jogando contra o Corinthians ali, com o Ronaldo ali no comando de ataque, sem dúvida foi uma motivação a mais, e ter ganho a partida, né, e o Ronaldo não ter feito gol também foi uma vitória dupla naquele sentido ali também. Massa. 2009 até hoje, assim, tá muito assim no coração do torcedor, né? Acho que muita gente deve te perguntar bastante sobre isso. Quando a Série A começa, existia esse objetivo, assim, ou era claro, não, nós vamos primeiro ficar na Série A, e quando que deu a chave para dizer, não, acho que a gente pode brigar por mais do que simplesmente estar na Série A? Aquele ano sabíamos desde o início que o objetivo principal era a permanência, né? A gente sabia que a gente já vinha, não podia se enganar, né? O Avaí, comparado com as equipes que já estavam ali na Série A, era o adversário teoricamente favorito ao rebaixamento, né? Como sempre todos os comentaristas têm início de temporada, a gente sempre estava colocado ali como favorito ao rebaixamento. Isso acabava mexendo um pouquinho com a gente também, mas a gente também era consciente que a gente precisava realmente, nosso objetivo principal era permanecer na Série A, né? E já tínhamos, teoricamente, fomos campeões catarinenses, né? Que já tínhamos o objetivo máximo estadual, e como segundo objetivo era permanecer na Série A, que seria, digamos assim, um ano mágico, né? Ser campeão do estado, permanecer o clube na Série A, tendo, né, mais uma oportunidade do próximo ano poder estar disputando a Série A também, com mais tempo de planejamento, né? Com mais verba entrando, o clube podendo se estruturar melhor, né? Melhorando a estrutura interna, né? Enfim, tudo que as melhorias de um acesso, uma permanência na Série A trazem, né? Investimentos para o clube. Então a gente sabia que tínhamos que permanecer na Série A, e de uma certa maneira, no final da competição, acho que isso até atrapalhou um pouco. Eu acho que se nós, lógico que a gente queria ganhar os últimos jogos, a gente já estava imbuído nisso, mas
Talvez se a gente fosse naquele foco total que, pô, tem que chegar, o clube é obrigação e tal, a gente poderia ter chego, né? Mas também tivemos alguns problemas de lesões ali na reta final. Chegar na Libertadores ali, no caso. A gente conquista o objetivo que é eficaz, com 45 pontos. Sim, depois... a gente avançou meio cedo, alcançou até relativamente cedo essa margem. O time meio que entra no automático, assim? Até que não, eu acho que mesmo atingindo os 45, a gente, né, manteve na pegada, continuou fazendo os pontos, mas eu acho que ali nas últimas 3, 4 rodadas ali que definiriam, né, ali os classificados, a gente poderia talvez com um foco maior. Eu me lembro que na época até o Silas no último nem foi pro jogo, parece que ele já tinha saído para fazer um estágio fora, né? Imagina hoje em dia, hoje em dia, imagina, né, um clube brigando pela Libertadores, o treinador no último jogo não vai para a última partida, né? Uma coisa que é até difícil de imaginar hoje em dia, né? Mas enfim, era pela realidade do clube, pelo momento que a gente vivia, que a gente já estava, né, alcançando feitos já, né, que o clube não alcançava fazia tempo. Isso foi bom também para ir mudando a mentalidade do clube também, né, e mudando, né, vendo que o clube podia alçar voos maiores, podia permanecer na Série A, podia, né, se consolidar no estado como uma força, né, de títulos, de torcida, de se manter ali, né, sempre como maior vencedor, né, dos estaduais. Isso foi muito importante na época também. E aí termina, né, 2009, obviamente, e a gente entra em 2010, que o Avaí ganha o estadual novamente, e na minha recordação, talvez o estadual mais tranquilo, assim, que a gente vê, né? A gente vence o Joinville lá na primeira partida por 2-0. Foi 2-0, né? Foi 2-0. E aí, enfim, a final aqui, ela é quase protocolar, né? Já é um segundo título, e aí, entre vocês já era meio que dado de que não, o Avaí é o hegemônico aqui no estado mesmo, né? Ou esse título em algum momento passou algum risco? Não, na verdade a gente vinha já com a base também que ficou de 2009 ali também, saíram alguns atletas, mas também vieram outros que agregaram bastante, né, de 2010, e a gente sabia que a gente se mantivesse a mesma espinha dorsal ali, a mesma dinâmica de jogo, a gente conseguiria, né, fazer um bom campeonato, que acabou ocorrendo, né, a gente fez, né, o primeiro turno quase de cabo a rabo, a gente foi líder, acabamos, né, não ganhando o primeiro turno, num gol no último minuto que a gente acabou levando lá contra o Joinville, mas aí no segundo turno a gente volta de novo, né, continuamos na liderança, eliminamos o Figueirense, né, na semifinal do retorno aqui na ressacada, e no Joinville ali também, que foi o jogo da final, a gente pôde de certa forma cobrar, que o primeiro turno foi uma derrota marcante, né? Sempre é ruim tomar um gol no último minuto. E a gente fez um belo primeiro jogo lá em Joinville, né? Praticamente abrimos uma boa vantagem. Depois aqui na ressacada, né, com o apoio da torcida, assim, peso e a qualidade do nosso time, a gente praticamente não tivemos risco, né? Não sofremos e ainda ganhamos a partida ali, que foi fundamental para a gente também. Há nesse momento também uma ruptura de trabalho do Silas, né? Aí, no começo ele assume no estadual aí em 2008, passa 2008 inteiro a sério, 2009 ele sai, né, vai pro Grêmio e entra o Péricles Chamusca, né? Houve alguma mudança assim drástica de trabalho nesse período? Ou não, se adaptou bem? Sim. Não, mudança sempre ocorre, né? Mudança como comentei antes, metodologia de treinadores para treinadores variam bastante, né? Mas eu acho que a chegada do Péricles Chamusca elevou um pouco o padrão que a gente vinha tendo aqui no Avaí. Eu acho que eu considero hoje, né, o Péricles Chamusca, assim como o Marcelo Chamusca, que hoje em dia é treinador também, que na época era auxiliar dele aqui e depois acabou virando treinador. Eu considero os melhores treinadores, né, que eu trabalhei na minha carreira até hoje. Porque na época já tinha essa questão de scout, de estatística, de análise do adversário, né? Os clubes ainda não tinham muito esse sistema que hoje é praticamente obrigatório, né? O clube ter um gestor ali de scout, um chefe de scout que passa todas as estatísticas para o treinador, para o auxiliar. Né? Então o Chamusca já tinha essa questão, ele já trabalhava muito isso, já vinha com a questão tecnológica, já de uso de computador, de uso de imagens dos jogos, para poder fixar o melhor posicionamento, melhor análise, né, do próprio adversário.
A gente evoluiu muito nesse sentido com ele, e eu acho que ele foi muito importante também nesse título estadual, essa maneira que ele conduziu aqui também, a inteligência dele, né, e a maneira que ele conduz o grupo, acho que foi muito interessante pra gente aqui também. Ele saiu, né, logo depois do estadual, né? Ele saiu, a gente começou a Série A com ele, a gente começou goleando ali a Série A, 6-1, começamos bem assim a competição, e eu acho que ele ficou até, que em 2010 teve a Copa, né? Se eu não me engano, acho que ele ficou até parada da Copa ali. Bom, que eram as primeiras rodadas. Ali, que eram as primeiras rodadas, 6, 7 rodadas ali. Esse ano o Avaí acontece basicamente, não basicamente, mas é o inverso. O Avaí enfrenta um longo período sem vencer, né? O fato de ter feito um campeonato em 2009 tão bom mudou a expectativa do time para 2010, meio que não só da diretoria, torcida, internamente entre vocês também. Só permanecer já não era mais o bastante? Eu acho que a exigência subiu. Sem dúvida. Inclusive, né, 2009, a gente, pela campanha, a gente acabou, né, obtendo a classificação para a Sul-Americana, né, que a gente disputou, acabou disputando ela no ano seguinte, foi em 2010. Sem dúvida que a cobrança já é maior, né? No primeiro momento era só permanecer, no segundo ano a gente já, né, sendo bicampeão estadual, tendo a permanência, né, um ano, né, espetacular que a gente já fez na Série A, tendo competições aí, Copa do Brasil, Sul-Americana, Série A, então sem dúvida a cobrança já é diferente, já, né, uma só manutenção já é um discurso meio vago já pelo cenário que o Avaí vem se mostrando, né, nos últimos anos. Então a nossa própria cobrança também, a gente viu que dava, né, a gente sentiu o gostinho já de estar ali em cima, de ter bastante vitórias na competição. E daqui a pouco, quando os resultados não começam a vir, né, a pressão vai aumentando e o clima realmente vai ficando mais pesado, né, digamos assim. Porque houve uma época que estava jogando as duas competições, né, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Como é que foi jogar a Sul-Americana, assim, depois de um longo período? Foi a primeira competição internacional também? Eu tinha jogado já pelo Juventude, né, na época Sul-Americana lá também. Mas, sem dúvida, jogar aqui pelo Avaí foi uma experiência incrível. A gente, inclusive, tivemos a gente tirou o Santos, né? Nossa primeira partida foi logo com o Santos, que o Santos tinha aquele timaço, foi campeão da Copa do Brasil, né? O Neymar ali começando a aparecer, despontar no cenário. A gente acabou eliminando o Santos, ganhamos deles lá no Pacaembu, depois acho que a gente empatou, perdeu na ressacada aqui e acabamos eliminando o Santos, né? Então é um adversário que foi campeão de tudo depois, né? Depois ganhamos do Emelec também, time tradicional também no cenário sul-americano, né, lá de Equador, e acabamos caindo para o Goiás, que foi quem chegou na final, né? Mas eu sempre comento que essa queda teve o lado bom, né? Porque a gente, naquela altura, a gente ainda não tinha, né, um elenco e uma base para disputar duas competições do tamanho, né, que são, né, a Série A e a Sul-Americana, que querendo ou não também envolve elenco, envolve viagem, desgaste. E a nossa o desempenho na Série A não estava do que a gente esperava, né? A gente estava correndo atrás. E internamente existia esse discurso de priorizar um ou outro? Não tinha esse discurso, até porque quem tá ali quer mais jogar, quer mais disputar, ainda mais a oportunidade de jogar uma Sul-Americana, né, uma Série A. Então as duas coisas são muito prazerosas, né, de estar jogando, e é o objetivo de todo jogador disputar as melhores competições, né, que possam ter a vida durante a carreira. E acho que uma Série A, uma Libertadores, uma Sul-Americana são as competições mais importantes aqui no Brasil que um atleta pode vir a jogar. Então não tinha essa distinção, mas querendo ou não, né, acaba tendo lesão, né, às vezes o time não pega uma sequência de jogos, como no Brasileiro não estava muito bem também, acaba saindo jogador, vindo jogador, mudança de treinador, e então tudo isso acaba contribuindo para que o desempenho também não seja o ideal, exatamente. O jogo mais marcante, acho, dessa campanha da Sul-Americana é o jogo com o Emelec aqui. O Emelec é treinado pelo Jorge Sampaoli, inclusive, né? A gente perdeu lá por 2-1 e depois saiu atrás. Saiu perdendo, né? Logo no comecinho do jogo, e conseguimos virar o jogo para 3-1. Né? Qual é a tua lembrança desse jogo? Assim, para vocês também foi um jogo... Foi uma virada de chave. Esse jogo nos ajudou muito no restante da competição, porque a gente viu a força do que a gente poderia estar demonstrando, né? A ressacada estava cheia também naquele dia. Foi uma partida dura, o adversário é difícil, né? Uma escola diferente de futebol que a gente não estava acostumado a enfrentar. E o próprio, né,
São Paulo demonstrou ao longo dos anos o potencial que ele tem também, dos times que ele monta. E a gente acabou saindo perdendo, e eu me lembro que a gente chegou no vestiário e foi aquela brigaçaiada entre a gente. Eu me lembro que o Caio chegou no vestiário, já deu uma bicuda no quadrinho onde ficam os bonequinhos, né, dos dois times. Chegou, já deu uma bicuda no quadro, e um fala daqui, outro fala dali, aquela coisa toda. A gente brigou, mas no intuito de acertar, né? Todo mundo brigando, todo mundo, porque a gente sabia que a gente tinha condições e a gente não queria aceitar uma derrota, né, com essa calotado numa Sul-Americana, tendo condições de ganhar. E na volta, acho que aquele clima entrou para dentro de campo e a gente conseguiu reverter aquele placar, que foi uma virada também importante aí na história. Todo no segundo turno, no segundo tempo, né? No segundo tempo, isso, foi tudo no segundo tempo. A gente passa de fase e vai enfrentar o Goiás, acabamos sendo eliminados pelo Goiás. Como torcedor, a gente tinha essa questão, assim, eu acho que tinha uma boa parte da torcida, inclusive, que achava que, cara, vamos na Sul-Americana. Sim. Eu acho que era um torneio que nos deixava mais próximo de um título, era a Sul-Americana. Sim, uma Copa, sem dúvida. A Copa, às vezes tu vai levando até chegar na final, né? Mas acabamos sendo eliminados. A gente tinha muita expectativa de enfrentar o Peñarol do Uruguai, que seria mais um jogo especial, mas infelizmente não deu. Nosso primeiro turno nesse campeonato foi até bom, a gente teve 6 vitórias e tal. E depois a gente emenda ali no final do primeiro turno, início do segundo turno, uma sequência de 17 jogos com apenas uma vitória, né? O que aconteceu para a gente ter essa sequência, assim, né? Faltou confiança, é difícil, né, o cara achar algum fator que seja o preponderante para apontar, assim, né? Mas são coisas que ocorrem no futebol. Acho que teve saída de jogadores, né? O próprio Chamusca acabou saindo, se não me engano, o Antônio Lopes logo que assumiu. Saída de jogadores, vinda de novos jogadores, esquema tá diferente, às vezes, né, faltou aquele tempo de treinamento também, que já trocar o pneu com o carro andando, que nem a gente brinca ali, né? E as coisas foram não ocorrendo da maneira que a gente queria. E difícil achar um ponto principal para isso, né? Mas é que as coisas realmente não estavam acontecendo. A gente vinha treinando, vinha batalhando, mas os resultados não vinham aparecendo, né? Mas mesmo assim, né, a equipe continuava treinando, se dedicando, e sabia que podia reverter. E aí, uma certa época da competição ali, a permanência na Série A já era nosso objetivo, já de acordo com o que se apresentou a competição ali, né? Então a gente vamos focar na permanência, porque a gente tem que buscar essa manutenção. Porque, para quem está no elenco, é ruim quando tu entra numa espiral de derrota assim. Sem dúvida. Difícil sair, né? Eu ainda comentei esses tempos, estava comentando num grupo de amigos ali, que acho que um dos piores ambientes que tem assim no meio do esporte é um vestiário pós-derrota, né? O vestiário pós-derrota, assim, é um dos piores ambientes que tem, porque gera aquela desconfiança, daqui a pouco tu olha um dirigente, um treinador, um companheiro que era para ter confiança, um começa a duvidar do outro, né? Todo mundo triste, todo mundo abatido, então é um ambiente ruim, é um ambiente de vestiário assim pós-derrota, que ninguém gosta de estar vivenciando aquilo, ainda mais quando são consecutivas assim, né? Então a gente queria de toda forma já reverter logo esse quadro aí, reverter essa situação, que a gente conseguisse voltar a vencer e sair, tirar desse ambiente que é um ambiente chato, um ambiente carregado. E essa pressão por sair desse ambiente às vezes atrapalha, tu acaba fazendo coisas que não estavam combinadas, da ansiedade de mudar logo esse clima? Ocorre, claro, que às vezes a gente chama as tomadas de decisões, né? Então às vezes tomadas de decisão com uma cabeça mais tranquila, né, mais confiante, ela é diferente de uma tomada de decisão de um cara mais pressionado, né, com a torcida às vezes pegando o pé, sabendo que pode ser a última bola ali, que o time está perdendo, não pode errar. Então a tomada de decisão, acredito que interfira nesse sentido. Mas independente disso, eu acho que buscamos força, né, ali na competição ali, para que a gente conseguisse ter a manutenção do Avaí na Série A aquele ano ainda também. A gente rompe isso com uma vitória contra o Ceará por 5-0. Isso, é uma goleada aqui. No segundo turno, né? Imagino que tenha sido um grande alívio, né, naquele momento. Porque depois a gente vence o Inter fora de casa. Isso. E aí tem as 3 vitórias ali do final que nos garantem. Atlético Goianiense. 3 pontos, né? Conseguiu salvar na penúltima rodada com 43 pontos. Essa contra o Ceará foi algo que gerou... Assim, também trouxe confiança, né? Imagina a gente, né, naquela situação de estar sempre correndo atrás, ter uma vitória maiúscula, né? Uma vitória com gols, uma vitória que
que trouxe, né, uma confiança para a equipe, assim, que viu que éramos capazes de estar revertendo aquela situação, com certeza contribuiu muito para aquela mini arrancada ali na final do campeonato. O próprio jogo contra o Inter, né, no Beira-Rio lá também, que todo mundo já dava como certo a vitória do Inter já, e a gente, acho que com 15, 30 segundos já, o Patrick já fez 1-0, conseguiu segurar o jogo, e depois veio os próximos jogos, e o jogo, né, contra o Santos aqui também, que foi, né, um jogo especial também, que marcou bastante. É porque o pessoal muito, obviamente, lembra do jogo do Santos, é o jogo mais marcante, mas a gente só chegou vivo ao jogo do Santos porque tivemos, né, essas duas vitórias, que foi contra o Inter fora, esse jogo tudo personagem. Foi o Atlético Goianiense, se eu não me engano, aqui antes do Santos. Esse jogo com o Inter lá era da sequência ali final, o jogo mais difícil, contra um adversário grande, fora de casa. Como é que foi essa vitória lá? Porque ela surpreendeu até a gente, né? Claro, e o Inter aquele ano tinha sido, se eu não me engano, o campeão da Libertadores, né? Então ele tinha um time fortíssimo, né? Sempre foi muito difícil jogar contra o Inter, ainda mais com esses anos que formou esses times vencedores, né? Que o Inter tinha. Então realmente foi bem isso, todo mundo, né, desacreditando, mas a gente sabia que era... a gente tinha mais alguns jogos só para poder reverter, e enquanto não tem solução, solucionado está, né? Então a gente tem que não ter mais para onde ir, enfrentar e dar o melhor e se entregar e se dedicar, e foi o que aconteceu, né? As coisas ocorreram rapidamente já no jogo ali, né? 15, 20 segundos a gente já fez 1-0, e a gente falou, pô, o mais difícil a gente já fez, né? Foi fazer o gol, agora vamos dar tudo que tem para segurar esse resultado. Esse jogo foi 3-2, né? E aí a gente abriu 2-0 do Inter. Isso. E a gente fez depois o terceiro gol. Como sempre com emoção, né? Tem com emoção sempre. É uma característica dessa. A gente às vezes saía na frente, 2-0 e tomava o empate, né? Às vezes a gente conseguiu fazer o terceiro. Aí tem o jogo com o Atlético Goianiense aqui, também, casa cheia, a gente ganha por 3-0, né? E aí vem o jogo contra o Santos, né? Como é que foi a semana assim, para vocês daquele jogo? Existiu alguma preparação especial? Como teve lá na época do Brasiliense, por ser um jogo que marcaria mais de fato, né? A gente vencer e identificaria. A preparação com um peso diferente, né? Sempre o peso que tu tá disputando um título é diferente, um peso, ou um acesso, digamos assim, é diferente de um peso que tá lutando contra o rebaixamento, digamos assim, né? Que é um peso ruim, né? Tá disputando um título, é um peso legal, tá ali na adrenalina de disputar um título, confiante, né? Tendo resultados bons. No rebaixamento é um pouquinho pior, né? Porque ninguém quer ficar marcado por ter um rebaixamento, né? Num clube, ainda mais, né? Num clube, né, que a gente gostava tanto, assim, e fez subir junto, assim, acompanha toda a trajetória, né? Então, de maneira nenhuma, particularmente, queria ter esse rebaixamento aí com o clube. Então era um peso diferente, uma pressão também tá carregando essa partida, ainda mais contra o adversário, né, que é o Santos também, que era uma equipe dificílima de ser enfrentada. O Meniná tá voando ali, né, o Ganso, o Neymar, todo mundo, o Keyson, acho que tá o Wesley ali no meio que jogava também. Então o time deles estava muito bem encaixado, e a gente já, né, tinha tido um resultado com eles interessante já, que a gente tinha tirado a Sul-Americana já no primeiro semestre, né. Então tem um pouco aquela dessa memória de que a gente poderia, né, de novo ter essa vitória, e o jogo se apresentou, né, diferente ali, difícil, saímos perdendo ali pro Santos, 2-0, e aquela iluminada no Caio ali na partida ali foi espetacular. E como é que se recupera disso? A gente sai, tem essa pressão que tu falou, né, uma pressão ruim de estar com as costas na parede, 2-0 pro Santos. Como é que fica o time dentro de campo? No jogo a gente programa sempre fazer, né, o melhor ali e seguir determinados passos, mas o jogo se apresenta às vezes de diferentes maneiras, né? Então foi assim que se apresentou o jogo, infelizmente, né? O Santos conseguiu fazer 2-0, mas a gente sabe ali que o jogo é decidido, só acaba quando o juiz apita lá nos 94, 95 minutos finais, né? Então a gente teve esse tempo de botar a cabeça no lugar, de saber que tinha tempo ainda de buscar o resultado, né? De se abraçar ali, de se entregar e correr atrás. E o gol também ter saído rápido, né? O gol ter saído rápido, e acho que o papel da torcida foi muito legal também aquele jogo, porque a ressacada acho que foi umas vezes que mais estava lotada, que a ressacada estava realmente muito cheia. E isso contagia também, né? A gente vê o time jogando junto, a torcida jogando junto com o time, né? Pressionando ali o juiz, pressionando o adversário.
chamando, às vezes um jogador que erra uma, erra duas, erra três, chamando junto para a partida, isso vai acabando motivando todo mundo. E a gente viu que, como eu falei, são sinais, né? Aquele golaço que o cara já faz de saída assim, e os outros ali também, a gente viu que ia dar a gente, né? Aquela partida ali. Você sentiu por parte do Santos, assim, algum tipo de desânimo, assim, ou... Não, bem pelo contrário, bem pelo contrário. Eles estavam ali querendo ganhar de qualquer maneira. Eles já tinham, né, sido desclassificados pra gente, né, Sul-Americana. E imagina a reta final ali de competição, todo mundo buscando um lugar melhor também, por mais que eles estivessem no Santos, que é um grande clube, mas todo mundo ali tem uma carreira, um nome a zelar, assim. E como hoje em dia, se vai jogar uma pelada hoje eu já parei de jogar, se for jogar uma pelada hoje eu não quero perder nem a pelada. Agora imagina perder, né, numa Série A de Campeonato Brasileiro, defendendo um Santos, por exemplo. Eles nunca iriam, digamos assim, aliviar, né? E os próprios gols que o Caio fez demonstram isso, que foram bolas praticamente defensáveis, né? Que não tinha o que fazer. Podia ter dois goleiros ali até que talvez não pegava na bola que o Caio chutou. Aí a gente fica, né, na Série A mais um ano, aí vem o ano seguinte e tu tem uma saída rápida para o futebol suíço, isso, né, que acabou, no fim não deu muito certo, né? Conta como é que foi essa proposta. Aliás, durante essa tua fase aqui, 2007 até 2010, tu teve proposta para sair? Eu tive algumas propostas para sair, né? Uma mais que chegou mais perto, digamos assim, foi 2010, foi pro Flamengo. Tava com tudo engatilhado assim já para ir pro Flamengo na época, né? Na época era o gerente, era o Zico ali do Flamengo, já tinha, né, aliado base salarial e eu de empréstimo no primeiro momento, mas já estava tudo praticamente certo. Só que o Antônio Lopes, que era o treinador aqui na época, que ele não abriu mão, né, de que eu estivesse aqui no clube, né? Tava, né, com dificuldade de contratação, eles viram, né, o mercado, quem poderia de repente estar vindo pro meu lugar aqui. A gente já estava numa, digamos assim, descendência na nosso jogo, assim, a gente não estava tendo muitas vitórias. Tinha a Sul-Americana, tinha o brasileiro, né, que era muita pressão para permanecer. E o Antônio Lopes, na época, não enxergou que eu era um jogador importante, que ele não poderia abrir mão na época ali para o restante da temporada, né? Então acabou que eu não fui para o Flamengo na época, permaneci no Avaí aqui também. E também acabou dando tudo certo aqui, a gente conseguiu permanecer aqui na Série A. Mas não foi uma frustração, assim, não ter Flamengo aqui? Não, sempre. Olhando para trás, valeu a pena ter ficado? Não, sempre foi um prazer para mim, muito, muito grande jogar no Avaí aqui. Eu sempre comentei, sempre me senti em casa aqui, ainda me sinto até hoje, né? Quando eu venho aqui na ressacada, sempre sou muito bem recebido aqui por todos. E de maneira nenhuma uma frustração. Lógico, ia ser uma experiência bacana também, né? O Flamengo é um grande clube do Brasil também. Na época ainda meu irmão estava jogando no Fluminense também, né? Então ia ser tinha sempre... Até saiu algumas reportagens já na época nesse sentido assim. Mas não tenho frustração nenhuma de não ter ido também. Acho que são coisas de futebol, entendo o planejamento do clube aqui também na época. E acabou dando certo, né? Acabou se mantendo. E no outro ano, já que eu tive essa quase negociação, no outro ano, logo que virou o ano, tive a oportunidade de ir para o clube na Suíça, né, que foi o Lugano, né? Então o Zunino acabou também, como já vinha bastante tempo no clube aqui já também, ele acabou também entendendo que seria de repente interessante essa projeção. Então acabei indo para a Suíça ali no primeiro semestre, logo no início de 2011 eu já fui e fiquei no primeiro semestre na Suíça, porém lá eu tinha uma lesão, né? Acabei fraturando o tornozelo lá logo nos primeiros jogos. Eu fraturei o tornozelo lá e fiquei naquela pendência, né? Faz a cirurgia lá, a recuperação por lá, volta para Floripa, faz a recuperação, né, lá em Floripa com o pessoal do clube. Como eu estava de empréstimo também lá, a gente, né, nas tratativas achou por bem melhor retornar e fazer a recuperação aqui no clube, né? Foi feito pelo Dr. Funchal, né, que até hoje aqui está no Avaí. E foi a lesão mais grave até então na época que eu tive, mas também que eu muito grato ao Avaí também, que também pude fazer toda a recuperação, todo o suporte aqui durante esse período,
pude recuperar e voltar 100% depois em seguida. Mas em 2011, basicamente, tu não joga, então? Em 2011 eu não jogo porque logo que eu volto, logo que eu tenho essa lesão, tem aquela janela de transferência de quem vem do exterior para o Brasil. E logo que eu volto, não houve esse tempo hábil de poder ser inscrito no BID ali. Até, né, tivemos algumas ações para que pudesse reverter a situação e tal, mas não houve jeito. Então, praticamente em 2011, ali o final do ano, eu treinava, fazia tudo igual com os companheiros aqui, mas eu não podia jogar porque nessa transição, nesse retorno, né, da Europa aqui para o Brasil, não pude ser inscrito novamente pelo BID. Então acabou que eu fiquei o ano aqui acompanhando sem poder ajudar muito o Avaí naquela temporada ali de 2011. Foi um ano que a gente caiu, né? 2011, a gente teve uma sequência assim, bastante ruim, né? Fomos na lanterna da competição, enfim, foi um ano bastante ruim. Como torcedor, como é que foi para ti acompanhar isso tudo sem poder ajudar? Foi uma sensação realmente diferente? É diferente, né? A gente poder viver o dia a dia e na hora que, né, poder demonstrar na partida, tu não poder, né, estar presente ali foi difícil. Teve até 2011 começou até bem, né? Fizemos a semifinal ali de Copa do Brasil, tivemos, né, mantendo ali aquela projeções ali que o Avaí vinha tendo naquele ano. Mas logo que eu voltei também, essa sensação de não poder ajudar o clube também foi um pouco frustrante nesse sentido, né? De poder trabalhar igual, né? Poder treinar, poder, né, fazer o que todo mundo fazia, só que na hora do jogo eu não tinha condições, né, de poder estar disputando. Mas acompanhei como qualquer torcedor ali na arquibancada ali, participando de toda a partida, torcendo muito, ajudando nos treinamentos durante a semana com o que dava, né? Mas infelizmente aquele ano acabou que a gente acabou sendo rebaixado, né, em 2011. E aí tu só volta a jogar em 2012, né? E aí quando tu conquista o teu terceiro título estadual pela Bahia, vai campeão lá novamente em 2012, né? Tu é um dos poucos caras na história do clube que fez isso. O Bruno Silva conseguiu isso agora, né? Recebendo 2021. Sem ser vocês, só tem o pessoal lá dos anos 40. E aí é um título bem diferente de 2010 e 2009, né? Um campeonato do Avaí está basicamente desacreditado. Nem a própria diretoria, eu acho, na época. A gente chegou a jogar um jogo aqui com um palco do show do Paul McCartney. Né? Mas o Catarinense de 2012, né? O técnico era o Emerson Maria. Como é que foi para vocês, assim, tá com aquela ressaca do rebaixamento, o clima que era realmente mais derrotado, vamos dizer assim? Foi um ano mais conturbado, digamos assim, né? Teve a questão do rebaixamento ali, teve os problemas que sempre envolvem, né? Uma queda ali de rebaixamento, de jogadores saindo, mudança de comissão, mudança de se encerra também aquela parceria com o Luiz Alberto também. Encerra também a parceria. Querendo ou não, o Avaí tem que descer 1 ou 2 degraus do que estava acostumado na Série A, em nível de contratação, em nível de estrutura também. Então, houve esse momento mais conturbado, mas né, eu que permaneci, e acho que é um papel importante de quem permanece no clube, quem está mais tempo no clube, né? Isso na Europa é muito valorizado lá, o tempo de casa, né? Quem está chegando, tu poder mostrar o que é o clube, né? Tu poder mostrar, né, o que a torcida espera, né? Como é que funciona o ambiente do clube, como é a cidade. Então, acho que tudo isso, quem está mais tempo no clube, acho que é papel importante de poder tá demonstrando. Eu tentava também fazer, né, sempre isso com o pessoal que vinha e mostrar o que era a torcida do Avaí, o que era o clube, o Avaí, a sua história. Eu sempre tentava, na medida do possível, tá passando isso. E o Campeonato Catarinense foi difícil, né? Naquele ano foi, né, os trancos, muitos trancos e barrancos. E, né, o primeiro turno foi bom, o segundo turno foi bom também, mas a gente acabou... A gente vai com um jogo em Chapecó, né? Tendo que obrigatoriamente vencer para poder classificar. Chapecó e com o próprio depois em seguida com o Metropolitano também. Isso. Mas tivemos chegadas importantes, né? Inclusive o Kleber Santana chegou, né, nesse estadual. Chegadas de jogadores importantes na época, né? O próprio Robinho estava aqui também. Então foi um momento que a gente passou, mas que a gente conseguiu superar a adversidade também e de certa forma entrar para a história também, né? Com esse título que foi também, né, ganho de maneira bacana também. Conversando com alguns personagens assim, desse ano, o pessoal disse que nesse jogo de Chapecó nem
pessoal da diretoria não foi e tal. Existia mesmo esse clima assim pô, não vai dar e tal, não, um certo conformismo em não classificar para as fases finais, algo que vocês conseguiram reverter depois? Não, isso é mais, eu acho que pro externo, assim, né? Porque eu acho que quem vive o dia a dia ali do futebol, do staff, de jogadores, funcionários mais próximos, assim, confiança sempre existe, né? Até porque, como comentei, nós somos competidores, né? Então, o cara entrou ali, né, no treinamento ou no jogo, o juiz apitou, cada um quer fazer seu melhor, quer desempenhar, quer ganhar, quer ser vitorioso. Então, isso aí foi um pouco mais, digamos assim, né, se ocorreu um pouco mais de fora do vestiário, né, para a imprensa, a torcida, né, que as redes sociais daquela época já vinham surgindo já ali em 2012, né? Entre vocês o intuito sempre foi confiança. Não, confiança que daria. Claro. Não daria para chegar. Ser campeão sempre são coisas, mas nosso objetivo sempre foi, como os outros anos a gente tinha sido campeão já, né? Então a nossa expectativa era sempre estar mantendo a Avaí ali em cima, e a gente conseguiu até, né? Aí chega 2000 e aí chega em 2012 e a final é contra o Figueirense, né? Primeiro jogo aqui na Ressacada, 3-0. Foi uma surpresa para vocês esse resultado? Ou teve um elemento a mais por ter sido um clássico também na final? Eu acho que naquela reta final, na verdade, onde a gente engatou uma série de vitórias ali que nos levou à condição de disputar o título, a confiança veio aumentando jogo a jogo, né? Jogo a jogo a equipe veio evoluindo, veio pegando o corpo, veio confiante. E logo e na época eu me lembro o Figueirense que ele não tinha ganho o primeiro turno, tinha ganho o segundo turno. Sim. Então, eles, né, na visão geral, eles tinham o melhor time, já estavam praticamente, era só confirmar a tabela. Só que a gente sabe como é clássico, ainda mais aqui em Florianópolis, a gente sabe a rivalidade e a dificuldade que são os clássicos. E sem dúvida pra gente, que a gente já vinha teoricamente desacreditado, né? Não entre a gente, mas pela imprensa, pela torcida em geral, assim, que sempre estava com o pé atrás pelo um certo acerto por causa da torcida, porque o desempenho realmente não vinha o esperado, mas a gente chegou. Então, isso reflete dentro, assim, ou, por exemplo, vocês verem a imprensa, a torcida, enfim, de modo geral, renegando o Avaí a um segundo plano, isso entre vocês repercute e gera mais... Claro, acaba repercutindo, né? Até porque o atleta ele não é um robô, digamos assim, né? Tem sentimentos, tem família, tem, né? Tem um brilho próprio, tem um orgulho, tem a vaidade. Então, quando o cara começa sempre a bater, lógico que vai sentindo, né? Então, só que aí vai de cada atleta ou de cada grupo do atleta tentar, né, transformar isso de alguma maneira, e como ele transforma, ou como recebe e como ele dá a volta por cima ou não, né, com essas críticas, né? Ainda a gente teve a possibilidade de receber essa crítica, de absorver e poder usar como combustível para que a gente pudesse fazer aquela reta final do estadual ali. Primeiro jogo que fantástico que a gente fez aqui contra o Figueirense, nosso time jogou muito bem. E o Kleber também fez um golaço de falta ali, que foi, até hoje eu acho, muito lembrado, que realmente foi um golaço. E no segundo jogo da volta lá também, mantivemos a mesma postura também, por mais que a gente tivesse uma vantagem interessante, o time manteve focado e conseguimos um título. Vocês nunca botaram embaixo do braço, então, pro segundo jogo? Não, lógico, a gente sabe que é uma vantagem interessante, a gente faz uma preparação talvez diferente, porque a gente não precisa do resultado, né? A manutenção de bola às vezes era mais importante do que de repente tentar um passe difícil ou arriscar uma jogada, sendo que tu podia talvez dar um passe mais curto e tentar construir com mais calma uma jogada, né? Então são certas coisas que com o resultado a gente consegue administrar melhor certas tomadas de decisões, que foi o que ocorreu nessa partida. A gente começou o jogo, lógico, buscando o resultado, mas com, né, sabedores que a vantagem era nossa, que não precisava ser tirado de qualquer maneira, que a pressa, né, era do Figueirense, e que possivelmente ia aproveitar os espaços que eles poderiam estar deixando, né, com o intuito de buscar o resultado, a gente poderia aproveitar, e acabou ocorrendo exatamente isso. E aí é o teu terceiro título aqui pelo Avaí. Entre os três, qual dos três é mais especial? Cada um tem um perfil diferente? Sem dúvida, cada título tem sua marca, sua característica, e os três são especiais, né? Mas eu considero de 2010 um título especial,
pelo fato de eu, né, ter começado o ano como capitão da equipe ali e ter seguido e ter sido capitão do título ali, né, do simbolismo de levantar a taça. Acho que todo mundo, quando começa a jogar futebol, tem essa vontade de ser campeão, de estar levantando a taça, né? E eu tive essa oportunidade também, naquele ano, de ser o capitão do clube. Inclusive, tinha jogadores experientes com a gente naquele ano, né? Tinha o próprio Sávio aqui, que jogou aqui, né? O próprio Emerson, que permaneceu, né? O Robinho, o Davi, né? O Rudinei, jogadores já rodados aqui, que estavam aqui no elenco. Marcinho Guerreiro, né? Jogadores experientes, mas com a confiança ali que o Chamusca passou para mim desde o início da temporada e com uns anos que eu vinha tendo no Avaí já com a história no clube, né? O Chamusca confiou em mim nessa posição de ser o capitão da equipe, né? Nessa temporada e ter sido o representante nesse momento ali do grupo ali sem dúvida foi um tiro especial. E também nesse ano também eu pude estar presente na seleção do campeonato também, né? Pela segunda vez, sendo eleito aí para o melhor da posição ali na temporada. Massa. E aí a gente começa com o brasileiro, né? O Avaí volta a jogar uma segunda divisão depois de um tempo. Foi uma Série B até que o Avaí foi bem, até ter a saída ali do Cláudio Santana, né? E do Renato Santos, que ambos foram pro Flamengo. Então acho que a saída deles foi preponderante, mas a gente não ter ido mais longe naquele campeonato. Eu não sei se foi preponderante, mas sem dúvida, principalmente o Kleber, né? Um jogador da qualidade do Kleber, ele faz a diferença em qualquer time, né? A qualidade que ele tinha era notória, né? Para todos que acompanhavam tanto os treinamentos quanto os jogos, via que ele era muito diferenciado. E quando a gente perde um atleta do nível do Kleber numa competição difícil, né? De Série B, equilibrada, sem dúvida que peça de reposição, seria muito difícil ter uma peça de reposição à altura. A gente manteve ali um certo desempenho, mas nada com que fizesse com que a gente conseguisse, né, nas rodadas finais, dar aquela arrancada que nos alcançasse, nos levasse o acesso. Né? Foi uma Série B que a gente ficou ali nem ao céu, nem ao inferno. Nós ficamos ali no meio de tabela, ali, fazendo um campeonato mais burocrático. Infelizmente as coisas não correram como a gente gostaria. E aí é nesse ano que o teu contrato encerra aqui, né, com o clube e que tu sai aqui do Avaí. Isso. Como é que se deu essa saída? Alguém chegou para ti e falou, não vamos renovar, enfim, ou foi uma decisão tua? Não, na verdade eu tinha um contrato já que se encerrava, né, no final do ano e o clube estava numa transição também, numa mudança até própria de presidência também, de gestão. O presidente Zunino já vinha também sofrendo já com problema de saúde, já vinha se afastando do clube. E também eu entendo também o lado do clube também, que naturalmente, né, ocorre um desgaste natural e ciclos, né, que se encerram. Fiquei praticamente 6 temporadas aqui no clube, então é natural que daqui a pouco os caminhos e as perspectivas não sejam a mesma. Né? Na época eu gostaria de ter permanecido aqui no clube, né? Na época também nunca escondi isso de ninguém, mas também saí muito grato ao clube também por tudo que eu pude vivenciar e aprender e crescer e evoluir aqui no Avaí, foi muito importante para mim. E eu pude também dar uma sequência na carreira também, considero foi um passo importante também que surgiu e pude ter a oportunidade de viver novas experiências também no mundo do futebol. Tu sai daqui e vai pro Joinville? Eu vou pro Joinville. Eu vou pro Joinville em 2013, né? A gente tem uma campanha ali boa também na Série B, mas a gente permanece. E fico em 2014, que é o ano que o Joinville sobe e é campeão da Série B ali também, né? Inclusive. Tava nesse elenco, no caso. Eu estava no elenco também ali do Joinville. Era inclusive o capitão da equipe ali também do Joinville. Emerson Maria voltou pro Joinville. Voltou não. A gente voltou a trabalhar junto, né? Que tinha trabalhado junto aqui no Avaí, ele voltou a trabalhar, a gente voltou a trabalhar junto no Joinville. Eu fico no elenco ali em 2014 teve a Copa também novamente, né? Então eu fico até a parada da Copa, a gente estava ali em primeiro ou segundo na Série B e eu sou negociado para um clube lá dos Emirados Árabes, que é onde eu tenho uma experiência também internacional, que foi uma experiência e uma oportunidade bacana também na minha carreira também, que surgiu aí, né, depois da saída aqui do Avaí. Quanto tempo você ficou lá no Mundo Árabe? Eu fiquei no Mundo Árabe, fiquei uma temporada. Fiquei 1 ano lá no Mundo Árabe.
deu para aprender bastante, vivenciar bastante a cultura deles lá, né, aprender também esse choque cultural, né, que tem com o pessoal. E em seguida, depois desse ano que eu fiquei lá, eu retornei para o Brasil, daí eu fui para o Atlético Goianiense, fiquei mais uma temporada no Atlético Goianiense. E aí tu encerra a carreira logo depois, né? Faço a temporada no Atlético Goianiense em 2015 e 2016 eu vou mais para um clube internacional, vou para um clube na Bulgária. Já vinha sofrendo já com problemas ali de tendinite, né, o tendão calcâneo já com bastante problema. E nesse clube na Bulgária, quando eu tô lá, eu venho a ter uma ruptura do tendão de Aquiles. Né, eu rompo o tendão de Aquiles e venho de novo, né, mais uma vez grato ao Avaí também. Eu venho, faço tratamento aqui com o Avaí, o Dr. Funchal também me opera novamente, faço todo o trabalho de recuperação. Só que nesse meio tempo já, um pouco antes de eu ir para a Bulgária, nesse meio tempo já estava idealizando um negócio aqui em Florianópolis também, já estava iniciando, né, pensando já no pós-carreira já, apesar de ser um pouco novo ainda, estava com 30 para 31, alguma coisa assim. Já estava planejando pós-carreira, já estava começando o negócio e calhou de, infelizmente, ter essa lesão, então fiquei com a recuperação aqui, recuperei, teria mais um ano de contrato lá com o clube da Bulgária, mas eu achei por bem já não me estender a carreira mais, né? Tá encerrando a carreira, então eu me considero que encerrei a carreira ali no início de 2018 ali, praticamente foi quando era para ter retornado, mas não retornei pro clube lá da Bulgária. Tu é jovem, tu tem 36 anos, né? Tô com 36 agora, né? Poderia estar jogando, aliás, enquanto a gente grava esse episódio, o Bruno Silva faz 36 anos, tá aí, né? Sim, jogamos junto, inclusive, também. Foi realmente as lesões que encurtaram a tua carreira ou de maneira também tu não queria mais aguentar mais uma recuperação e tal? Não, ponto final, com certeza infelizmente foi a questão da lesão, né? Onde, eu acho que se eu tivesse, de repente, num clube aqui no Brasil, que tivesse um acompanhamento assim aquele que a gente chama de transição, né? Que é quando tu sai ali do departamento médico, faz uma transição e depois tem o retorno ao campo e ao grupo, ao trabalho normal que o grupo faz, né? Tendo vivenciado esse período na Bulgária, eu vi que já não tinha esse trabalho, né, muito paciente de transição. Pela minha cabeça sempre foi jogar até uns 33 anos, por ali, 34. Então, eu iria jogar mais uns 2 anos, daqui a pouco correndo o risco de machucar novamente, não tendo um acompanhamento ideal e podendo comprometer a carreira, né, a vida pós-carreira, né? E querendo ou não, a gente acaba a carreira, somos novos ainda, né? Tem toda uma vida pela frente. Então, botei na ponta do lápis e na balança, pensei bastante e acabei por bem encerrando a carreira naquele momento ali, ou não retomando no caso, né, após a lesão. E como é que tá o teu pós-carreira? Hoje tu é auditor do TJD, né? Isso. Fazendo faculdade de Direito, enfim, quais são os teus planos aí pro pós-carreira? Como comentei, né, sou novo ainda, tem bastante tempo para correr atrás, mas logo, como comentei, um pouquinho antes de ir para Bulgária, a gente já tinha planejado um negócio, eu tenho um complexo de quadras esportivas, né, que é a Arena Beach, ali no Córrego Grande, que a gente trabalha ali com beach tênis, futevôlei e vôlei de praia, né? Na época fomos pioneiros aqui em Florianópolis nesse segmento, né? O pessoal até brinca, o pessoal nos chamava de loucos, porque, né, numa cidade que tem 42 praias, tu fazer um complexo de areia no centro, né? O pessoal nos chamava de louco, mas graças a Deus o empreendimento está bem e está no meio do esporte também, né? O esporte tá envolvido com o esporte, sempre foi um plano meu, assim, logo após carreira, tá envolvido com o esporte. Paralelamente a isso, né, como tu comentou, são os auditores do TJD aqui do estado de Santa Catarina do futebol. Eu não frequentei muito, né, porque eu tomava poucos cartões aqui, mas agora, né, do outro lado, poder estar passando um pouco poder acumular, né, um pouco da prática, né, que eu tive, né, ali dentro de campo, com um pouco da teoria agora também, que a aplicação das leis, né, digamos assim, nas penas para os clubes e atletas que porventura possam ocorrer. E também estou me formando também esse ano, termino a faculdade de Direito, e agora estou indo para o último semestre, agora em dezembro de 2022, devo estar encerrando o curso aí do Direito também, então estou
galgando aí novos objetivos, novos projetos, né? Não dá para parar, a vida tem bastante tempo bastante caminho para percorrer ainda, mas estou bem satisfeito e grato pelo que ocorreu até então na minha vida. Certo. E a tua ideia é ficar no direito esportivo, tu não pretende voltar para o campo, vamos dizer assim, ser executivo, ser treinador, isso passou pela tua cabeça? Eu, na verdade, fiz alguns cursos também, inclusive eu tenho feito também agora, atualmente, eu faço o curso da gestão da CBF ali também, né, de executivos, sou um dos alunos do curso ali da gestão. Isso aí foi uma área que eu me interessei bastante, assim, fiz outros já também, né, porque eu estava no Joinville, curso mais voltado para gestão, assim, de clube, né, então é uma área que eu acho bem interessante ainda, acho que tem um perfil e uma vivência na prática, assim, né, desse segmento, e procurando sempre estar estudando bastante para que, de repente, possa surgir alguma oportunidade de estar preparado, né. Estou terminando o curso de Direito, o próprio curso de Gestão, outros que eu venho, acho que no momento certo, de repente, possa surgir alguma oportunidade nesse sentido, até porque, né, vivi nesse meio a vida inteira e é onde eu me sinto à vontade, né, nesse habitat. A gente pediu, né, publicou lá no nosso Instagram que tu estaria aqui com a gente, aí tem perguntas aqui dos amigos internautas. A pergunta da Bruna Souza meio que já respondeu, né? Pergunta como é que foi subir para a Série A jogando ao lado do teu irmão em 2008. Especial, né? Demais. Já comentou aqui com a gente. A pergunta da Isa, que jogo mais marcou a tua história vestindo a camisa do Leão, somando todas as passagens? Sem dúvida foi o jogo do acesso. O jogo do acesso contra o Brasiliense ali em 2008. Pelo fato de ter sido o jogo do acesso, pelo fato de ter jogado com meu irmão também, ter marcado a história do clube naquele momento, sem dúvida foi o jogo mais marcante. O Yuri Miller aqui pergunta qual time era melhor, de 2008 ou 2009? Pergunta difícil, hein? Mas eu acho que o de 2009, né? Até pelo campeonato que disputava, né? Pela intensidade e pelos resultados que conseguiram, eu acho que o de 2009 foi melhor. O Jô, o nome dele é cheio de arroba, tá de Jô só. No ano em que o Avaí chegou longe na Copa do Brasil, ele pergunta como é que estava a confiança do time, mas nesse ano tu não estava, né? Foi 2011, esse ano eu estava acompanhando mais de longe, né? Foi 2011. Cássio estava, né, esse ano, meu irmão. Pergunta do Johnny Michael, pergunta o melhor atacante que tu jogasse contra? Eu como comentei, né, joguei contra o Ronaldo, que a gente pegou aqui, o próprio Adriano, né, tive a oportunidade de enfrentar ele, mas sem dúvida nenhuma que deu mais trabalho, né, foi o Neymar, né? O Neymar tava estourando ali muito bem, tive a oportunidade de enfrentar ele diversas vezes pelo Avaí, pelo Joinville também, enfrentei ele, então sempre deu muito trabalho ali marcar ele, realmente ele é diferenciado, muito diferenciado mesmo. E diferente dos dois, né? Tu pegou o Neymar numa ascensão e sim. Né? O Ronaldo já em outro nível, né? mais pelo fato de serem reconhecidos, né? Mundialmente. Né? A pergunta do Cristiano Brook, que ele pergunta mais conceitualmente, né? Como é que você descreveria a tua trajetória no Avaí? Como eu descreveria minha trajetória no Avaí? Eu acho que de sucesso. Sucesso pelos títulos alcançados, pelos os amigos aqui feitos, acho que pelo legado deixado aqui, que eu acho que posso voltar aqui sempre, né, sou bem recebido por todos aqui, pelos funcionários, pelo pessoal do staff que ainda permanece aqui no clube, e eu acho que isso é o mais importante, né, acho que o exemplo e o carinho que a gente deixa ou marca, né, tanto no trabalho como nas pessoas, né, sempre esse respeito e boas lembranças aqui do tempo que a gente esteve junto. Beleza. O Luiz Cavicchione e o Breno, eles perguntam sobre o jogo mais marcante, emocionante, já respondeu. O Arthur Ramos aqui pergunta como é que era o clima nos bastidores antes da final de 2012. A gente já falou um pouco aí, né, como é que era. Ô, Rafael, a gente tem sempre uma outra pergunta para todo mundo que a gente faz, que é o seguinte, que a gente pede para o convidado escalar os 11 que ele jogou aqui no Avaí. Ele pega de 2007 até 2012, todo mundo, se pudesse escalar uma seleção ideal desse teu período aqui que tu jogou, que seleção seria essa? Pergunta difícil essa, né? Joguei com tanta fera aí. Mas eu acho que os times que marcaram aqui, né? No gol ali tem que ser o Martini, né? Que tivemos bons anos juntos ali, né? Sem dúvida nenhuma.
vai ser uma grande parte do time que a gente despontou junto ali, né? Pode ser o Luiz Ricardo na direita. Vai meter os 3 zagueiros de Silas? Eu tenho que me colocar no time também, né? Mas eu vou me colocar com o Cássio também, né? Que sem dúvida a qualidade dele gostava demais. Sempre perguntava, né? Quem que era melhor, né? Eu ou ele, né? Eu sempre falava que era ele e ele sempre falava que era eu, né? Então, eu acho que na lateral esquerda pode ser o Wendel. O Wendel que depois foi campeão brasileiro com o Corinthians, tá no Cuiabá, teve no Inter. Ali no meio, Batista. Vou botar 2 canhotinhos ali, né? Pode ser o Batista e o Bruno Silva. Kleber Santana. O Marquinhos, Muriqui e o William. Isso é boa, hein? Isso é boa. Foi então o Martinho, Luiz Ricardo, Rafael, Cássio, Wendel, Batista, Bruno Silva, Kleber Santana e o Marquinhos. Na frente o Muriqui e o William Batoré. É isso? É isso. Rafael. Ficou muita gente boa de fora aí, né? Mas eles entendem, sabem que foi bem escalado. Então, obrigado por estar aqui com a gente. A gente encerra o nosso papo hoje. Obrigadão mesmo, é sempre uma honra te ter aqui, né? Conversar com quase 2 horas aí, porque a gente fala do que a gente gosta. Sim. Passa rápido, né? Mas obrigado. Em nome do Avaí, a gente te agradece não só pelo que tu fizesse nesses 152 jogos, mas por estar aqui com a gente e bater esse papo. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui e acompanhando aí o clube e torcendo pelo sucesso dentro dos amigos. Valeu. Tivemos a operação técnica aqui do Thiago Cauê. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Voltamos no próximo Seu Belo Passado. Valeu!